minha tela com vocês. A minha irmã tá aí também, a Rebeca, perdida por aí, mandei o link para ela. Minha irmã é minha escrava da odontologia. Ela formou, vai fazer 3 anos. E ela tá aqui para não deixar eu mentir. Então isso é maravilhoso. Ou pode ser que a gente tenha combinado várias coisas e ela vá falando, não, isso aí é verdade. Pessoal, é o seguinte, sejam muito bem-vindos a esse curso de neurovendas. E tudo tem que ter. Todo mundo tá conseguindo ver minha tela? Bem, aí? Tudo tem que ter uma explicação lógica, o do porquê que eu tô aqui, principalmente, e por que que a gente vai falar sobre isso com vocês. A gente sempre pensou, em vender mais e vender melhor. A gente sabe que a maioria das pessoas tem uma aversão a vendas, tem uma aversão a querer parecer um vendedor. Tem alguém aí que não gosta dessa área de vendas, ou não se sente um bom ou uma boa vendedora, não quer parecer um vendedor? E durante muito tempo eu me senti assim também, até que eu fui que meio que pela necessidade, fui entendendo que era meio a Patrícia. E aí eu senti a Patrícia que eu precisava muito mais vender melhor e não era nem vender mais. E para que eu pudesse fazer isso, não era só comprar um terno, colocar uma gravata, como vocês vão encontrar um monte de curso por aí. Se vista melhor, tire fotos melhores, coloque no seu Instagram e cobre mais caro por isso que todo mundo vai aparecer ali. Queria dizer para vocês que o sinônimo do produto ser muito bom, o serviço ser muito bom, que é o que vocês prestam, eu espero, claro, eu tenho certeza que todo mundo que está aqui entrega um excelente trabalho. Isso não se vende por si só. Nenhum produto, isso é um mito, falar que o teu serviço vai vender por si só. Antigamente, ele até que vendia um pouco, tinha o marketing que a gente fala do boca a boca, que é o nosso novo marketing de indicação hoje em dia, mas ele não. Hoje em dia, falar para você que entregar o melhor ele se vende sozinho é mentira. Tanto que existem profissionais que têm menos capacidade técnica que vocês, que vendem muito mais. Ou só eu conheço gente que tem menos capacidade técnica que eu e que quando você vê tá voando. Então, a habilidade de comunicação, ela é extremamente importante. Quem aqui se considera uma pessoa com uma boa habilidade de comunicação? Manda aí no chat para mim. Pô, eu me comunico bem. Eu acredito que eu tenho um poder de oratória. Eu gosto de retórica. Eu gostava de debate na escola. Eu sou a pessoa que gosta de discutir ideias. A Camila, de comunicação, sim. Isso é verdade, Camila, porque eu já vi você se comunicando. A Karina também. A Tedla. Falo bem, preciso melhorar. E aí, galera, se a gente entender que a comunicação ela é extremamente importante. A Mônica, eu quase morro do coração. Ô, Mônica, é o seguinte, a comunicação ela é extremamente importante, mas tem uma coisa que é muito mais importante do que a comunicação. É você ser uma pessoa ouvinte. Quem aqui sabe ouvir muito bem? Sabe aquele tem saco para ouvir a história do seu cliente? Porque a maioria dos dentistas que eu conheço não tem saco. O paciente começa a contar alguma história, ele já corta o paciente, já sabe o final, ele sabe que aquele dente é canal. E ele está cortando o paciente que está contando história para falar que já é canal. Senta aqui que eu vou te mostrar. Ele corta. É isso, eu gosto de ouvir a história deles. Mônica, o vendedor bom faz o quê? Pergunta boa. E aí, quanto mais você ouve, mais você consegue absorver informações para utilizar isso no processo de vendas. Então, a gente não vende com a boca. Quero que vocês entendam isso, que a gente vende com o ouvido. Saber o porquê que ele está na minha cadeira. Exatamente, Karina. O motivo pelo qual ele escolheu você. Ele escolheu você por algum motivo. E aí, dentro das vendas e do posicionamento, a gente vai conversar com vocês sobre isso, que eu não quero que ele escolha vocês por causa do preço. No nível da concorrência, se ele não vê valor agregado para justificar o investimento, ele vai comprar do mais barato. E se o cliente falar para você que chegou ali porque você era o mais barato, pode fechar a porta do seu consultório e ir embora. Misericórdia. Eu acho que é pior de qualquer outra coisa. Ele pode elogiar o meu trabalho e falar para mim que eu sou o mais barato, eu vou ficar muito chateado, porque você está deixando de ganhar dinheiro. Então, eu quero que vocês entendam que mais importante do que vocês vendem hoje, pô, eu vendo bem, minha empresa fatura bom, bem, mas quanto a sua empresa deixa de faturar porque você não tem um processo de vendas ali hoje? Então, venda é processo.
Quando a gente entender que a gente precisa ter um processo de vendas e isso é um modelo de vendas, a gente vai vender muito mais e muito melhor. Agora eu vou contar um segredo para você. A gente ganha mais dinheiro vendendo, e aí eu quero que você entenda da melhor forma possível. Para quem não cuida e para quem não tem informação prévia, se eleva a nível de consciência. Então você vende muito mais num funil de vendas para quem não vai cuidar. Então você está falando para mim que eu vou vender um protocolo para um cara que não vai escovar? Sim, porque esse cara virou um protocolo quase que por conta disso. Então o perfil comportamental desse cara foi ter uma doença periodontal, foi não cuidar direito, ou foi falta de informação. Então, ou é falta de cuidado, ou é falta de informação, que vai fazer você vender com tickets maiores e vender melhor. Pense uma coisa comigo: o plano anual da Smart Fit que as pessoas fazem, elas vão o ano inteiro? Claro que não. Vocês sabiam que 7% das pessoas que fecham o plano anual da Smart Fit vão? Os outros 93% não vai o ano inteiro. Desiste, vai picado. E é esses 93 que vão manter a Smart Fit lá no topo, com dinheiro, ganhando dinheiro. Ganha dinheiro sem o cara ir lá. Então, criar processos de vendas que façam vendas de forma recorrente para o seu cliente, que é o que a gente ensina na nossa aula de funil de demanda infinita, vai fazer com que você consiga vender de forma anual até para o teu cliente, com tempos de garantias maiores, e que você vai criar nível de consciência e controlar o retorno dele. Então, eu não quero vender para ele não voltar e eu ficar com o dinheiro dele. Eu quero vender para ele voltar e para eu ser lembrado por muito tempo para ele, porque ele vai me propagar para outras pessoas, vai propagar meu nome. Então, com o processo de vendas, a gente precisa entender que não é dom, é técnica. Quem aplica a técnica de vendas vende de 30% a 70% a mais. Então, se você considera um bom vendedor hoje, se você tiver nível de consciência das técnicas que você pode aplicar, você vai vender muito mais. Então, imagina que você fatura hoje 30 mil, você fature 100 mil. Agora, imagina eu te dando a possibilidade de você faturar 30% a mais. É isso aí, Anderson. Não é dom, é técnica, galera. E isso eu fui aprender na marra, porque eu achava que eu sempre era um bom comunicador, que eu me conectava muito bem com as pessoas, que eu vendia muito bem, até a hora que eu comecei a estudar a técnica de venda e comecei a estudar mais o comportamento humano. E eu comecei a vender pelo cliente, para o cliente, pela razão dele, e não pela minha. Então, um dos maiores erros que a gente tem é colocar o cara na cadeira e imaginar que a gente sabe o motivo pelo qual ele vai comprar da gente. Eu não faço ideia da hora que o cara marca uma consulta, por que que ele marcou a consulta comigo. Se ele marcou a consulta comigo porque eu faço mágica no meu Instagram, eu sou um dentista que é ótimo tecnicamente, mas faz mágica. Ou eu sou um dentista que postou, eu tenho um Reels estourado, cara, com a minha filhada, que deve ter mais de 400 mil visualizações no meu Instagram e entra gente todo dia nesse Reels. Eu tenho no mínimo uns 10, 20 seguidores novos que entram nesse Reels por dia. Isso vai fazer, sei lá, desde que eu postei. Então eu não faço ideia se entrou por causa daquele Rios, que eu tô com a minha filhada, e falou: caramba, esse cara é dentista, pô, tá perto de mim, sei lá, e aí veio marcar. Então eu preciso ouvir ele quando ele entra na minha, você vê, na clínica, qual é o motivo pelo qual ele tá ali. Então conhecer o seu cliente é a base de tudo. Então, os três pilares fundamentais para se vender, que são os três pilares do nosso curso de vendas, o meu curso de vendas ele é pautado nestes três pilares. Essa semana a gente falou com os nossos mentorados, foi ontem a gente falou com os nossos mentorados, e eu falei que o primeiro pilar, que é ler comportamento e personalidade, ele é totalmente focado na história de Jesus. Porque Jesus conversava com as pessoas da forma como as pessoas se comunicavam. Então, se ele estava como era um governante, ele se comunicava daquela forma. Se ele estava com uma pessoa que era um leproso, que morava na rua, que estava há anos daquele jeito, ele ia se comunicar de outra forma. Se ele sentava com todo mundo para ele poder contar uma parábola, ele ia falar exatamente como as pessoas se comunicam. Então, perfil de comportamento e personalidade, essa é a base de tudo. Esse primeiro pilar vocês têm quase que inteiro disponível para vocês no método 7C. A gente disponibilizou o primeiro pilar inteiro para vocês. Eu vou falar sobre os três hoje. E claro que o curso de vendas ele tem mais de 8 horas de curso ali. É o NV10X, é o nosso curso. E aí ele vai falar sobre esses três pilares. O primeiro é comportamento e personalidade. Como eu vou ler o meu cliente em 10 minutos ou menos? Eu vou escolher um tipo disponível de números que a gente ensina, de formas que eu vou ler o comportamento do meu cliente. Eu vou seguir pelo VACOG, eu vou seguir pelo DISC, eu vou seguir pelo Enneagrama, eu vou seguir pelos temperamentos. Eu escolho o que eu quero.
E a partir dali eu aplico a minha técnica de leitura dos meus clientes. E como eu consigo me conectar com eles, porque eu sei o comportamento e personalidade, eu vou lidar melhor com a minha esposa, eu vou lidar melhor com o meu esposo, eu vou lidar melhor com o meu filho, eu vou lidar melhor com o meu colaborador. Por quê? Porque eu consigo olhar para minha colaboradora e saber o real motivo pelo qual ela tá com o cu virado aquele dia e não tá olhando para minha cara. Ou ela tá mais fechada, ou ela tá extremamente assertiva com o cliente. Eu sei exatamente porque um cliente entrou mais fechado na minha recepção ou não. Por quê? Quando você consegue ler o comportamento humano, isso vai ficando cada vez mais fácil. E a gente vai mostrar para vocês que tem até o Canvas. E quem já assistiu as aulas do 7C de vendas, você vai ver que eu entreguei um Canva para cada tipo de análise, para você imprimir isso, olhar e escrever assim: minha esposa. E começa a analisar ela. A minha filha, o meu filho, a minha mãe, o meu pai. Porque lá na frente eu gosto muito de história. Então eu sempre vou linkar, e o Anderson tá aí, eu sempre vou linkar, para não deixar uma mentira, eu linko com coisas que são de história. Então, cara, aquele cara parece muito Santos Dumont. Aquele cara parece o Rei Luís XIV. Porque eu gosto da história. Tô mentindo, Anderson? Deixa eu liberar seu áudio aqui. Eu tenho que deixar para vocês poderem ativar também depois. Ver se dá. Depois você já deixa ativado direto. Vou deixar Exatamente. agora. O André, em poucos minutos, consegue fazer uma leitura que tem uma margem de acerto gigantesca. Se ele virar aqui agora e falar o que ele acha da Verusca, é muito provavelmente que ele vai Vai acertar acertar. que ela faz bolo de laranja, que ela gosta de abraçar, e aí, através do resultado que ele faz, da análise da outra pessoa, ele fala: sendo assim, eu venderia para ela dessa forma. Quem Exatamente. aqui às vezes está dentro da clínica, do consultório, e cada hora chega uma pessoa que abraça mais, chega um que dá presente, chega aquele que não dá nem bom dia. Cada um tem um perfil. Então, o que o André está falando é extremamente importante e eu já presenciei ele fazendo análise em mesa de almoço, assim, que a pessoa fala assim, meu Deus, essa pessoa me conhece. Mas não é horóscopo, não é nada de outro mundo, é simplesmente uma leitura que em poucos minutos, Comportamental. comportamental, o jeito que a pessoa, se ela fica para frente, se ela fica para trás, porque ele vai falar até um pouco disso mais para frente, mas tem a comunicação não verbal. Numa simples análise, ele sabe analisar o próximo, e aí ele fala: sendo assim, eu venderia para essa pessoa dessa forma. Tenta deixar meu áudio aberto, André, que aí eu vou entrando aí, tá? Beleza. Deixa eu ver como é que eu faço só isso. Porque agora, o que que tá acontecendo? Eu não consigo, porque eu deixei a tela compartilhada. E aí aconteceu isso aí. Eu vou largar o pedir para ativar som e aí você consegue ativar na hora que você quiser. Ou dá, ou não. Então tá. Levanta a mão aí e na hora eu vou liberando para vocês. E eu faço essa análise comportamental porque eu sou um mago? Claro que não, porque eu estudei e é técnica. É só isso. Eu não sou melhor do que vocês em nada. Se você ler, aprender meu curso inteiro, você vai fazer, acho que melhor que eu, até. Se tiver mais experiência na tua vida, nossa. E aí agora, o que acontece? Como eu lido com história, eu também lido com a minha família. Então, eu olho o perfil do cara e falo assim, cara, você ficou igualzinho meu pai. Como é que eu vendo pro meu pai? Já sei como é que eu vendo pro meu pai. Ah, meu pai é mais avarento. Ótimo. Então, ele vai me extorquir o máximo, cara, pra ele ter vantagem. Ele quer ter vantagem. Então, beleza, já sei até quanto eu vou cobrar. Então, eu quero que vocês olhem pros seus. Vai ficar gravado assim, André. A gente deixa disponível para vocês lá na plataforma. Eu quero que vocês olhem pro seu cliente e pensem assim: quem é essa figura? E como é que eu vou vender para essa figura? E deixa a figura falar, porque quanto mais o ser humano fala de si, mais ele gosta de quem está ouvindo ele. É inversamente proporcional essa parada. Quanto mais eu falo de mim, mais eu gosto de vocês que estão me ouvindo. Nossa, André, eu adoro vocês. Então o que você tem que fazer quando você quiser conquistar alguém, deixa a pessoa falar. A gente só decide que a gente gosta de alguém quando ele ouve a gente. Deixa contar a história. Tá contando mentira, tá tudo bem, eu sei que é mentira, continua. E aí você vai ficando mais amigo das pessoas por conta disso. 82% do processo de compras é feito antes do cliente entrar em contato com a gente. Ou seja, o cara sentou na tua cadeira, 82% já foi feito. Só falta você fazer 18. E aí você não vende. Imagina isso comigo, você fez 82% e só falta 18. Ele viu o teu posicionamento no Instagram, ou ele foi indicado por alguém, e aí ele marcou uma consulta pelo WhatsApp, foi bem atendido no WhatsApp. Ele pegou o carro, tomou banho, escovou o dente 200 vezes para o dente ficar limpo, saiu lá da casa dele, pegou trânsito,
um trânsito infernal, o nível de cortisol, deixou o filho na escola, o nível de cortisol altíssimo, sentou na sua recepção, colocou um propé no pezinho, pediu para tomar um café, tá sentado ali, agora você só precisa ouvir e ficar amigo dele. E aí você não vende. Olha como é triste quando a gente tem essa clareza do nosso problema. Isso é um problema. Ah, eu vou vender para todo mundo? Não, porque a nossa taxa de conversão não tem que ser alta. E isso que eu quero que vocês entendam, porque eu quero que vocês vocês possam vender melhor. Aí tá o segredo, não é vender muito, quero que vocês vendam melhor. Então, não precisa vender melhor que quem? Que você, agora, aquele 1%. Mas principalmente, eu só quero que você venda melhor que o seu concorrente. Eu não quero que você venda melhor que eu. Eu não quero que você venda melhor que o Anderson. Eu não quero que você venda melhor que os seus colegas que estão em outras cidades. O slide não está compartilhando? Espera aí que eu vou tirar, vou sair e vou voltar. Então eu vou compartilhamento. Agora eu vou ativar vocês no áudio. 1 minuto. E aí? Então, galera, eu não quero que vocês vendam melhor que todo mundo. A gente só precisa, na boa, vender melhor que o nosso concorrente, cara. Deixa eu ver se dá pra colocar desativar som de todos, pedir pra todos ativarem o som. O duro é que se eu colocar pra todos ativarem o som, será que vocês vão conseguir desinterromper isso depois? Eu sei lá, Anderson. Tá vendo? Não sei mexer nessas coisas. Só sei vender. Interromper vídeo. Aí eu vou colocar, pedir pra todos ativarem o som, aí vocês desativam qualquer coisa, beleza? Vamos ver se vai rolar. Vê se dava aí, Anderson, pra você tirar. Aí, acho que foi. Aí foi. Aí, beleza, excelente. Vou compartilhar novamente a minha tela e bora lá, galera. Então a gente atrai pela competência, todo mundo vendo aí? A gente atrai pela competência e a gente vai vender pela nossa habilidade de vendas. Então o cliente olhou, sua rede social. Então, foto boa, vídeo bom, comunicação boa, isso é obrigação. Você tem um Instagram que alimente o teu cliente, que tenha pelo menos 9 stories ali, de certa forma, que sejam alimentados de uma forma legal. 9 stories, desculpa, 9 postagens que sejam interessantes para esse cliente, para ele chegar lá e falar assim: caramba, tô vendo um negócio legal aqui. Acho que esse dentista é interessante. Então, sempre pense assim: atrai pela competência e converte pela sua habilidade de vendas. Todo mundo, ó, quase todo mundo, 71% das pessoas preferem pagar mais caro do que alguém, por alguém de confiança, do que alguém com melhor preço. Ou seja, você precisa que o seu cliente confie em você. Se o cliente confiar em você, se ouvir essa pessoa, deixar ela falar de si, entender o comportamento, a personalidade, criar uma jornada de vendas, um processo de vendas para tua clínica, você vai cobrar mais caro. É só isso. Ah, Patrícia, eu disse só o primeiro pilar, vou voltar aos outros dois e eu mostro para vocês. Volto rapidinho aqui, ó. O primeiro pilar é lei, comportamento e personalidade. O segundo pilar do curso, vocês vão aprender aqui um pouco hoje, é influenciar com neuropersuasão e disparo hormonal. Lembra que eu contei que o cara pegou o carro dele, saiu com nível de cortisol alto? Como é que a gente vende para um cara que tá com nível de cortisol lá em cima? E aí você tem que gerar processo de dopamina para ele conseguir ter desejo e comprar de você dentro da sala. Vocês já pararam para pensar nisso? Alguém nunca parou para pensar nisso? Que seu cliente está estressado e aí ele marcou uma consulta com você e ele tá pensando no trabalho dele lá, e você tá olhando a boca dele, tá pensando em outra coisa só para resolver aquele problema, e você tem que desligar ele do mundo lá de fora e mostrar para ele que ele pode mais, só que pelas razões dele, porque você vai estar ouvindo ele. Então você tem que deixar ele falar. Como é que você deixa uma pessoa que está estressada falar? Ele não tá nem aí, ele só quer que você avalie ele. E o terceiro são as técnicas de vendas. A gente tem o almanaque de vendas, que se é o nosso último pilar do curso, que são técnicas de vendas que você escolhe. Quero vender pela técnica SPIN, eu quero vender pela ilusão de liberdade de escolha, eu quero vender pela técnica de ancoragem, eu quero vender. Então você vai escolher de trás para frente a técnica de venda pelo caminho da neuropersuasão do cliente, pelo comportamento e a personalidade. Aí é o segredo do curso. Os nossos mentorados têm o curso inteiro completo, o acesso para eles. Para vocês, tem essa parte que é do ler o comportamento e a personalidade. Então, galera, quando a gente consegue fazer tudo isso, a gente vai vender mais e vai vender melhor. E aí, se 7 a cada 10 clientes estão dispostos a pagar por um serviço melhor, se eles confiarem em alguém, a sua entrega tem que ser o quê? Foda.
Então, em high ticket, se eu quero cobrar mais caro, eu só não posso cobrar mais caro porque agora eu decidi que eu vou cobrar mais caro. Não, a experiência tem que ser muito grande. O valor percebido tem que ser muito grande. Eu vou comprar uma Porsche, eu vou comprar uma Porsche extremamente na emoção, ou eu vou na loja, vou conversar com o vendedor, vou avaliar o carro, vou olhar ou em outros lugares. Eu já sei exatamente o modelo que eu quero. A experiência na loja da Porsche vai ser diferente. Se eu vou comprar um relógio, eu gosto muito de relógio. Se eu vou comprar um relógio, a experiência para eu comprar esse relógio, eu não vou comprar esse relógio na Amazon. Então, o valor percebido tem que ser diferente. Aí, a pessoa que vai me vender uma Porsche, que vai me vender um relógio, porque a gente vende uma joia para o nosso cliente. Eu não vendo uma dentadura, eu vendo uma joia para o meu cliente. Eu explico exatamente isso para ele. Não é uma chapa de plástico, irmão, vai imitar o teu dente. E é a coisa mais maravilhosa do mundo para tua vida agora. Se não tiver dinheiro para fazer protocolo, claro. Patrícia, usei técnica spin hoje, tá vendo? Flui, Patrícia, porque você tá ouvindo, fazendo a pergunta certa. Então, quando eu gero relacionamento, porque vendedor da Porsche tem relacionamento com os clientes, ele tem um poder de network absurdo. E depois que ele vende, o que eles fazem? Pós-venda, porque eu tenho que vender de novo. Eu elimino os riscos que vai ter com aquilo. Cara, eu garanto a recompra do teu veículo. Eu garanto para você que eu vou te dar 2 anos de garantia no seu tratamento odontológico. No meu consultório, qualquer coisa, tirando profilaxia, tem 2 anos de garantia. Incondicional. Mau uso, não tem problema nenhum, minha flor. Quebrou o dente por mau uso? Volta aqui, nós vamos tirar sua coroa cerâmica. Fraturou a raiz, eu vou colocar um implante, vou colocar outra coroa cerâmica para você sem custo nenhum. Por quê? Porque eu sei que você vai cuidar. Porque se você fraturar, eu vou ter que te anestesiar, eu vou ter que te operar, extrair sua raiz, vou ter que fazer sutura, sua recuperação é muito ruim. Então, se você não cuidar, o azar é seu e meu também. Vamos nós dois cuidar. E aí eu crio relacionamento para ela poder lembrar de mim. Então a gente tem um programa de relacionamento com os clientes. Eu não mando mensagem a cada 6 meses, eu mando mensagem a cada 2 meses. Só que é extremamente personalizado para o perfil e para o comportamento do cliente. Eu sei que o José ele gosta de beach tênis. Então, quando tiver algum evento de beach tênis que eu vá patrocinar ou que eu vou fazer qualquer outra coisa, eu vou mandar pro José. Eu sei que a Maria canta na igreja, eu sei que eu vou oferecer um clareamento para Maria e falando para ela, Maria, imagina só um dia, no dia você tá com um sorriso lindo e sair na foto cantando na igreja. Ó, é aí que tá a parada. E aí a gente tem que entender o que que a gente está vendendo especificamente primeiro. O que que a gente está vendendo na clínica da gente? Cara, eu vendo tudo na minha clínica hoje? Não. Deixa eu só descobrir quem tá com o áudio aberto. Dá uma olhada aí, galera. Se tiver alguém com o áudio aberto que aqui não apareceu para mim. Aí é o seguinte: o que que eu vendo? Essa é a primeira parada que eu tenho que entender. Lei do máximo esforço e resultado. Na minha clínica hoje, a gente vende o seguinte: vamos imaginar que eu vou ter lá algo que eu me esforce muito e que eu tenha um resultado muito pequeno. Então, de 1 a 10 aqui é esforço. A Bisone, fechou? E de 1 a 10 é o resultado. O que que eu me esforço muito na minha clínica e eu tenho pouco resultado financeiro hoje? Pensa aí, o que que vocês têm na clínica de vocês hoje que traz muito esforço? Se quiserem mandar no chat, manda aí. Cara, eu me esforço muito e eu ganho pouco dinheiro com isso. Eu, no meu consultório, prótese total. Puta saco fazer uma prótese total. Bem feita, ajustada. Não sei se vocês fazem prótese total. Mas é um saco. Eu cobro R$ 3.500 cada prótese para não fazer. É 7 pau um par. Ó, o Ricardo, eu amo prótese total. Eu cobro R$ 7.000 para não fazer. Por quê? Cara, não é que toda vez vai dar ajuste, mas vai dar um pouco de ajuste. A pessoa vai dar uma reclamadinha porque ela tá há 20 anos com a outra prótese. A nova, não vou falar pra você que é impossível, mas é improvável que ela seja Ctrl+C, Ctrl+V. Vai ter coisas diferentes, ela vai ser. E aí, nossa, eu quero morrer de fazer ajuste de prótese total. Então, isso para mim me traz muito esforço, pouco resultado. Agora, o que que me traz no consultório? Pouco esforço, com pouco resultado, um pouquinho de dinheiro. Ortodontia convencional, não sou eu que faço, eu tenho uma profissional que faz e eu tenho uma galerinha que passa lá comigo. Então pensa no teu consultório, o que que te traz dinheirinho, pinga ali, ó, todo mês, dinheirinho tá na mesa. Com pouco esforço. Isso aqui é bom ter no consultório da gente. Ajuda a pagar as contas do mês, ajuda a pagar uma secretária, ajuda a pagar um aluguel, traz as coisas. Agora, o que que eu tenho? Muito esforço, com muito resultado. Me dá muito dinheiro, mas nossa, dá um trabalho que eu vou falar para você. No meu consultório hoje é reabilitação oral. Reabilitação oral dá muito esforço. Dá canal no meio do processo.
Aí o paciente tem sensibilidade. Aí cai provisório ou quebra provisório. Ou tem o bruxismo para ajustar. E aí tem que fazer reabilitação cerâmica. Às vezes o cara tá no provisório, o cara some. Aí depois ele volta depois de 6 meses. Ou o cara que tá fazendo passo a passo completo, do nada, um dia me solta aquele provisório do central. E aí aquele cara vai me encher o saco porque soltou o provisório do central dele. Vou contar uma história para vocês. Eu dei aula na Associação dos Dentistas por muito tempo. Eu sou especialista em implante, especialista em prótese e especialista em periodontia. Então eu era professor. Reabilitação é punk, ó. É isso aí. Eu era professor lá, e aí eu tive um paciente que estava passando com um aluno, e o aluno desistiu do curso, e eu peguei para fazer a reabilitação dele, porque os professores tinham que fazer isso mesmo. E eu coloquei um provisório nas coxas do central desse cara, porque era tipo sábado, 8 horas da noite de curso. Eu falei, cara, pelo amor de Deus, vem, volta na segunda-feira aqui, eu quero ir embora. Coloquei esse provisório nesse cara. Na segunda-feira eu tava lá na PCD de novo. Esse cara na minha recepção assim, ó. Eu vou matar o André. Onde já se viu? Meu Deus do céu. Eu vou matar o André. Eu falei, meu Deus do céu, o que que aconteceu? Aí foi lá na recepção um cara vermelho. Falou assim, eu quero falar com você. Você acabou com a minha vida. Eu falei, nossa, o que será que eu fiz, né? E ele sem o central. Eu falei, relacionado ao central. Mas por que que eu acabei com a vida desse cara? Aí entrou, ele falou, eu falei pra ele, antes de você me contar o que aconteceu, deixa eu colar o provisório pra você, porque ele tava sem dente, porque é perfil comportamental. Então, tipo, eu preciso deixar ele resolvido o probleminha dele antes dele brigar comigo, e é uma forma de eu já ir acalmando, fui acalmando, conversando, né? Colou o dente, falei, não conta pra mim aqui ainda, no meio de todo mundo, falei, nós vamos tomar um café e você vai brigar comigo lá fora. Aí a gente sentou pra tomar um café, ele fez assim, André, seguinte. Aí ele tava calmo, aí ele fez, ó. Fazia 3 anos que eu não transava com ninguém. E aí eu arrumei uma namorada e eu fui no motel com a namorada e seu provisório caiu. E aí eu tava pronto para fazer o serviço. E eu fiquei procurando provisório, eu e ela, e eu só lembrava de você. Aí eu falei, não, você não lembrava de mim. De mim você não lembrava nessa hora. Pelo amor de Deus, você não fale uma coisa dessa para mim. Ou seja, eu causei um trauma na vida desse cara porque eu coloquei a porcaria no provisório nas coxas. Então, a reabilitação oral ela vai trazer transtornos pessoais para a vida da pessoa. Isso que eu quero que você entenda, porque as pessoas têm, assim como a gente tem, a gente é cheio dos problemas, psicológico, principalmente. Eu não sou normal. Vocês não são também. Sei lá quem de vocês faz terapia, se não fizer, todo mundo tem que fazer. Então, imagina o nosso cliente é doido. Por isso que eu ensino até Freud pro povo. Porque o nosso cliente é doido, o nosso cliente é mesquinho, o nosso cliente é avarento, o nosso cliente é invejoso. Não é aquele avatar maravilhoso. A gente fala, tem que criar o perfil do cliente ideal. Aqui para você, ó, perfil de cliente ideal. Ele não tem uma família maravilhosa, 3 filhos, leva o filho na escola, o cachorro sempre tá limpo, não suja o carro. Não, cara, a vida da gente a minha é ruim. Eu não sei se a de vocês é maravilhosa todo dia. Eu cheguei faltando 10 minutos para dar aula aqui para vocês com o maior amor do mundo. Só que o dia foi muito cansativo. E de todo mundo é assim, do nosso cliente também. Então a gente precisa se colocar no lugar do cliente sempre. E o que traz para a gente? Muito resultado com esforço um pouquinho mais baixo. Na minha clínica, é o protocolo. Eu pego o cara na carga imediata um dia, e em um dia eu faço o par do protocolo para ele, ele vai embora com o dente, ó. Volta daqui 20 dias para eu ver como é que ficou, e volta depois só de 4 a 6 meses. A Karina, carga imediata é uma delícia. É isso. O que eu quero que vocês entendam é, fazendo essa conta, o que vai ser o carro-chefe da minha clínica? E aí a gente entra na lei de Pareto. 80% dos seus resultados vem de 20% dos seus esforços. 80% do que eu faturo hoje no consultório vem de reabilitação oral e protocolo. Só que 20% dessa parte que está aqui, ó, que é o máximo de resultado, o que, que é o 20% dos 20%? É o protocolo. Agora, o que, que é o 20% do 20%? O que, que é o 20% dos meus protocolos? É aquele protocolo com carga imediata, com rebordo até cicatrizado, que o cara não tem nada, que é só furar em 20 minutos tá fazendo moldagem de transferência. Eu quero só esse cara no meu consultório. Se eu tivesse um cara desse por dia, de protocolo com carga imediata, rebordinho cicatrizado, sem exo, com o laboratório, o cara que vem de São Paulo para mim, que é uma lenda para fazer, nossa, eu tava sorrindo muito mais do que eu já sorri na vida. Só que a vida não é assim. Só que a gente precisa entender na nossa clínica o que que é o carro-chefe ali. Então vocês têm uma lição de casa para vocês poderem fazer isso. Depois passo o contato do Lab. Mando para você, Karina. Ele é ótimo, Hércules. Hércules Biazin, ele chama. Aí a gente vai criar o priming, que é o quê? A gente vai preparar
por uma jornada neural de vendas. Então, tudo é preparação. O nosso cliente está sempre exposto a estímulos prévios. O que eu entrego no meu Instagram, a forma como eu falo no meu Instagram, a forma como eu dou aula, a forma como eu atendo meus clientes. Então, eu não tenho um posicionamento X no meu Instagram. E quando o cara chegar lá, eu sou mais descontraído. Não, cara, eu sou igualzinho lá. Porque se eu atrair por aquilo, é aquilo que ele vai receber. Aí que tá o segredo. Se eu atrair por aquilo, exatamente aquilo que ele vai receber de mim. E aí, gente, a gente precisa prospectar cliente. Quem gasta tempo com prospecção aqui? Manda aí no chat para mim. Na última semana, quanto tempo você gastou prospectando cliente? Fazendo tráfego pago direito, mandando mensagem para cliente de relacionamento. Você só fica lá, vai esperar o boca a boca. Nossa, o consultório tá fraco. Acho que eu preciso de uma agência. Acho que, não sei, tá muito ruim, só tô reclamando. Você tá fazendo o quê para atrair mais gente? Você tá fazendo o quê para vender mais? Você tá fazendo o quê para criar mais relacionamento? Aí que tá o segredo. Quem prospecta pouco, vende pouco. Então, não tô falando pra você encher a boca do seu funil de gente, mas a gente consegue encher de forma qualificada quando a gente se programa melhor para isso. Então, prospecção, ela é a primeira fase do nosso processo de vendas. E são 15 etapas, eu vou mostrá-las para vocês. E o que a gente tem que falar no início da venda? Quando o cliente entrar lá pra gente? Os nossos mentorados já sabem. O que você fala quando você vai começar a vender alguma coisa para alguém? Que ele entrou na sua sala e vai começar a conversar com você. Quais as melhores formas de prospecção, Wiltair? Se você já tem clientes, utilizar a própria base. Aí, desde funil de demanda infinita, que a gente vende para a própria base de forma personalizada, a gente tem uma aula sobre isso. O próprio marketing de indicação, você aplicar as formas certas do marketing de indicação, um programa de indicação, e o tráfego pago, que é a nata. Escolha. Só que tá caro hoje colocar um cliente através do tráfego pago. Quanto custa hoje, Anderson, colocar um cliente novo no tráfego pago? Um possível cliente, né? Hoje, coloquei. Depende muito da região e do procedimento, mas vamos colocar aí uma variação entre 5 a 10 até 15 reais. Para ele mandar uma mensagem no WhatsApp, não é para ele entrar na sua clínica ainda não. Exatamente. Aí tem um processo de fazer a abordagem do lead e lembrando que todas essas técnicas de venda não servem só para o presencial, porque ali dentro do WhatsApp o lead vai falar, tá caro, vai falar, vou pensar. Então Aham. tem essas técnicas já para ser usado dentro do primeiro, da primeira abordagem do lead. Ó, Ricardo, trazer lead não é fácil. Não, Ricardo, porque tá todo mundo brigando por ele no tráfego pago. A gente consegue de 5 a 10 reais graças ao Anderson, porque o Anderson tem uma empresa que só faz marketing para médico e para dentista. E ele é nosso sócio, então ele faz milagre na nossa conta de anúncio. Mas quem não faz milagre vai colocar um lead a 50 conto. Por quê? Porque às E vezes seu assim, posicionamento tá ruim, seu vídeo tá ruim, né, Anderson? e aí quando não tem o tráfego e você depende só da entrega orgânica, fica cada vez mais complicado, porque cada vez mais o Instagram entrega menos o nosso conteúdo. Então, às vezes você vai postar um Reels, é necessário postar para fazer um processo de atração, mas o tráfego ele vai potencializar isso. Lembrando que talvez aí uns 2, 3 anos atrás a gente falava em lead por centavos, né? R$ 1, 1,50. Então, hoje a gente está nessa faixa, né? E isso também tem uma variação muito grande de procedimento, tá? A expectativa é que o lead ele fique mais caro ainda nos próximos meses e anos. A tendência é piorar. E aí, por isso que vocês entraram nesse curso de técnica de captação, porque senão vocês estão ferrados. Imagina pagar 50 conto para alguém mandar uma mensagem no WhatsApp para vocês. Passou a secretária que não tá treinada, falar, mandar o cara embora. No meu consultório, tá todo mundo treinado, graças a Deus. Porque eles são cópia minha. Eles vão fazer o que eu tô fazendo. Então, parece que todo mundo tem um pouquinho de André Pesato ali. A minha irmã tem um pouco de André Pesato. As nossas secretárias têm um pouco de André Pesato. Um olha pro outro e já sabe exatamente o comportamento do outro, o perfil naquele dia. O que o outro tá sentindo, como é que tá o temperamento. E a coisa flui, galera. O que a gente faz no início da venda? Nada. Fala nada que seja relacionado à venda. Nada de odontologia. Não fala nada, de verdade. Bota na cadeira, pergunta como é que tá o dia, veio da onde, se tem filho, se não tem. Sabe o Globo Repórter? É quase isso. Você tem que saber o que come, onde mora, onde habita o meu cliente. O que ele faz de domingo à tarde? Vai na igreja? Que ótimo. Mostra para mim um trecho da Bíblia. Leia. Você gosta de ler a Bíblia? Eu tenho a Bíblia aqui, ó. É isso.
Perfil comportamental. E nessa hora, o que que a gente faz? É como se a gente eu quero que vocês saiam da casinha comigo na aula, tá? É como se a gente saísse do corpo da gente e deixasse a gente e o cliente aqui, ó, e ficasse observando o que está acontecendo ali, ó. E nessa hora que a gente entra com o perfil comportamental e a linguagem não verbal. Como é que tá o corpo do meu cliente? Ele tá fechado com o braço cruzado? Ele tá fechado com a perna cruzada? Ele tá respondendo só aquilo que eu estou perguntando? Ele tá mais fechado ou ele tá muito mais aberto? Ele tá mais receptivo? Como é que é o comportamento dessa pessoa? Então é como se a gente estivesse analisando esse cliente de outra perspectiva. É isso que eu faço. Eu estou conversando, mas a minha mente está conversando e ao mesmo tempo está olhando tudo da pessoa. Se o pezinho está mexendo, se o tom da voz está fazendo. Por quê? O segredo, se você quiser pegar alguém na sua vida, você está falando verdade, ou você está falando mentira, ou você quiser quebrar uma pessoa no meio, eu vou ensinar vocês agora de uma forma muito simples. Não é como a pessoa age, mas é como a pessoa reage. É só isso. Então, se você quiser descobrir comportamento e personalidade, não é como a pessoa age, mas é como a pessoa reage. Você quer descobrir se estão mentindo para você, se estão contando lorota ou qualquer outra coisa, você tenta dar uma cortada em alguma hora, se ela ficar muito nervosa, se ela mudar a posição do corpo, se ela mudar a posição da voz ou qualquer outra coisa, vai ser como ela reage. Por quê? Na linguagem não verbal, 55% do que a gente fala é o nosso corpo que fala. 38% é o nosso tom de voz. E 7% são as palavras. Então não é o que você diz, mas é como você diz. Aí que tá o segredo. Eu posso falar para vocês que eu faturo 30 mil reais por mês na clínica. E minha cabeça tá falando que não. Então meu corpo, 55%, tá falando que não. Então quando você pergunta alguma coisa pro cliente, ele vai falar, você gostou? O cliente vai falar, gostei. Tom de voz meio merda, o rosto fazendo isso aqui, não gostou, cara. Ele não vai fazer aquele, gostei, isso aqui tá maravilhoso, vai abrir os braços. Não. Mas ele vai sacudir a cabeça, ele gostar, gostei. Beleza. Então você consegue ler o comportamento do seu cliente através disso. E com isso, através dessa linguagem corporal, você vai criando rapport. Já conversou com alguém e quando viu os dois estavam com o bracinho cruzado? Aí quando você viu os dois estavam com a perninha cruzada uma hora. Aí os dois estavam com o corpo para frente. É rapport com o meu cliente. Então eu não tenho, por exemplo, na minha sala não tem mesa. Eu tenho duas poltronas só que ficam ali e eu faço o possível para o cliente sentar numa poltrona e eu sentar na outra. Se ele for com acompanhante, eu vou sentar no meu mocho e eu vou pegar o meu notebook e vou levar no meu colo e vou colocar na frente dele, na minha frente, para que, se ele tiver fechadinho assim, ó, a hora que eu segurar o notebook para mostrar para ele, ele descruze o braço e vá para frente junto comigo. Porque aí eu já abri o corpo desse cara para ele poder me ouvir mais. Aí tá o segredo. A gente tem que fazer uma forma de você conseguir ir driblando isso. Você viu que tá muito fechado, está sentadinho na sua mesa, pega a panorâmica, chega mais próximo, olha lá, vem aqui, vou mostrar para você. Pum, descruzei a pessoa. Porque o corpo é subconsciente. Quanto mais o corpo tá fechado, menos a pessoa tá aberta, porque as pessoas não querem que você venda para ela. Ela quer comprar, mas ela não quer que você venda. Aí que tá o segredo. Então, o que que a gente faz? A gente ajuda o nosso cliente a comprar da gente. A gente não vende. Então, quem fala assim, não quero parecer vendedor, não gosto de parecer vendedor, tá tudo bem. A gente vai ajudar o nosso cliente a comprar da gente. Aí que tá o segredo. E aí a gente vai falando, ó, que eu acabei de falar para vocês, rapport visual, a gente tem o nosso rapport auditivo e o nosso rapport verbal. Vamos começar a ler uma pessoa em 30 minutos ou menos. Depois vocês vão ler até em 5, tá? Acabei de mostrar para vocês o nosso corpo fala, quantos por cento ele fala. E aí a gente vai conhecer o nosso cliente tão bem que as necessidades vão se tornar óbvias. A técnica SPIN aplicada é isso. A necessidade se torna óbvia. Eu vou mostrar a técnica SPIN para vocês hoje. Uma das formas que vocês já têm no curso, alguém já assistiu essa aula do VACOG lá no curso? Ou os nossos mentorados, ou o pessoal do 7C? Manda aí no chat. E eu vou esperar, eu não tenho pressa. Ó, eu, Itaíra, Camila. Como vai ficar gravada essa aula? Vocês podem assistir de novo. Eu não vou tomar o tempo de vocês de uma forma. A gente vai ficar batendo em algo que vocês já têm acesso. Então a gente vai passar por isso, para eu conseguir mostrar as etapas para vocês. A maioria das pessoas é visual. Tem gente que processa de forma visual. Tem que ter processo na mão, vai ter que ter uma caneta, vai ter que me ver, vai ter que ler. Como é que a gente sabe que o nosso cliente é assim? Ele vai estar mais bem vestido, arrumado. Se o botão da camisa estiver meio fora, ele vai dar uma arrumadinha. Ele vai estar em tons mais sóbrios.
Ele vai ter pequenos detalhes em algumas coisas, então ele não vai ser aquela pessoa toda carregada. Se tiver um perfume, não vai estar tão forte, vai estar algo mais sutil. Se tiver um acessório, vai ser aquele acessório que vai chamar mais atenção, porque ele é atento aos detalhes das coisas. E quando ele vê uma pessoa que é toda colorida, que geralmente não vai ter um marido que tem um shorts de surf, uma camiseta de outra cor, e um chinelo de outra cor, e uma mochila de outra cor. Porque isso aí é como se fosse uma poluição visual para essa pessoa. Essa pessoa não consegue, ela se perde. Casa bagunçada, ela odeia. Mesa bagunçada, ela odeia. Quem vai pensando se vocês se identificam com isso. Então, você começa a conversar com o teu cliente, ele vai estar olhando para o ambiente, ele não vai estar nem às vezes só olhando para você. Vai ter gente que vai focar total em você, vai querer te ouvir, que é a segunda pessoa. Então, uma das coisas do processo de decisão de compra é o nosso poder da visão. Isso é extremamente importante. Porque quando você mostrar um antes e depois para o seu cliente, quando você fizer com que ele veja como é que vai ficar o resultado através de um planejamento, seja lá digital, pelo DSD, ou seja um projeto do dente que você mande para ele poder mostrar, ou você descreva todo o passo a passo, por etapa, com data, como é que vai ser o tratamento inteiro desse cliente, ele vai querer isso de você. Então, o drive dessa pessoa é visual. Se o drive é visual, eu vou dar uma focada maior no visual. Vem aqui, eu vou te mostrar mais casos de antes e depois. Vai ter galera que quer ver imagem. Cara, imagem é a âncora de emoção. Quem fala isso é o Matheus Bazejo, que é um amigo nosso, que é um mestre da fotografia odontológica. 33% do cérebro é dedicado ao processo da visão. Imagina comigo que 33% do seu cérebro está na sua visão. E aí você quer conversar com o cliente, imagina só que eu vou colocar um implante em você, imagina aqui comigo, são 6 parafusos, e aí depois a gente vai colocar um dente preso aí. Pode ficar tranquilo que vai dar certo. Funciona com quem é visual? Nunca. Não vai funcionar nunca com quem é visual. A pessoa vai querer ver. E aí, se você não tiver imagem no teu Instagram, de antes e depois de cliente, o visual vai se atrair por outras coisas. Pelo perfil da tua clínica, pelo perfil da tua vestimenta, por um scanner que você deva ter, ou pela forma como você se comunica, como o teu corpo fala. Então, você não tem antes e depois, você vai ter que se posicionar também muito bem. Ah, não tem tantos casos, André, não tirei tantas fotos, tá tudo bem. Eles consideram o mundo em imagem. São pessoas que vão falar sempre muito mais rápido. Eu sou visual. São pessoas que falam mais rápido, traduzem as imagens em palavras e vão utilizar metáforas visuais. Imagina só, eu e você na praia agora. Você tá colocando na tua cabeça? Tipo, a gente tá na praia, paradisíaca, e tá todo mundo descansando. Aí chegou seu esposo, chegou sua esposa, chegou seus amigos, chegou aquele paciente chato, insuportável, tava tudo legal. Aí parece que agora começou a ficar uma nuvem. Você tá imaginando um coqueirinho e uma nuvem escura? É isso. O cérebro também não sabe o que é não. Se eu falar pra você assim, ó, não imagina um elefante amarelo e não imagina ele com uma bola vermelha na pontinha da tromba. Vocês imaginaram a caceta do elefante amarelo? É isso, cara. O cérebro não sabe o que é não, não sabe o que é sim. E dentro do processamento de imagem, tá lá nos 3% moendo para poder processar isso. Então a gente utiliza história e metáfora. Aí que tá o segredo da parada. Por isso que eu gosto de história. Porque eu gosto da história do meu cliente. Quando ele conta uma história dele, eu tento achar uma história na minha vida que seja similar para eu poder me conectar com ele. Às vezes não dá, porque às vezes ele é muito doido. Eu não tenho um negócio que dê para. Mas eu só gosto. E falo que é ótima a história dele. Mas se eu tiver algo que seja similar, eu consigo me conectar com esse perfil de cliente. Porque a primeira a nossa chance, assim, maior é sempre confiar no que a gente vê pela primeira vez. Sabe aquele tipo amor à primeira vista? Você não vai ter uma segunda chance de causar uma primeira boa impressão. Faz sentido. Olhou pra você, você tá com o jaleco sujo. Olhou pra você, você tá lá tudo arrebentado, cabelo de ponta cabeça. Ele vai imaginar que o dente dele vai ser o seu jaleco sujo, vai ser o seu cabelo desarrumado, vai ser a tua secretária mal vestida, o tênis encardido da sua secretária, a tua recepção que tá um pouco estranha, o ventilador que tá cheio de pó que tem ali na frente. Ou ele foi lá, a xícara tava suja. Detalhe. Pessoal visual vai estar atento ao detalhe. Então você tem que sentar na sua recepção, olhar para tudo quanto é lugar e ver tudo que ele olha, que ele observa. Deitar na tua cadeira e olhar para cima. Porque às vezes o refletor da gente tá tão sujo que ele nem percebeu. E aí tem a galera que é auditiva.
O auditivo, palavra de afirmação. Desde a sua secretária, como vai conversar com ele, o tom de voz que a gente vai utilizar, se a gente vai deixar equalizado o tom de voz junto com ele ou não, como a gente vai verbalizar as palavras. Fique tranquilo, não se preocupe. Doutor, vai doer? O que você vai falar para ele? Não vai doer, porque o doer, a palavra doer, arrebenta o paciente. Ele só pensa na dor. Então você fala para ele assim, não, ó, você falar assim para você, ó, vai doer, doutor? Você vai falar assim para ele, se você seguir todas as orientações, não tem por que você passar por isso. Não falei doer e também não falei que não vai doer. Se você seguir todas as orientações que eu tô te passando, não tem motivo para você passar por isso. Pronto, o visual fez assim, o auditivo fez assim. Caramba, não vai doer. Subconsciente. Agora, se não vai doer, doutor, pode ser que dê uma dorzinha na hora que você sair daqui. O que que vai acontecer? Vai doer a porra do dente dele na hora que ele sair de lá, cara. Porque subconscientemente ele guardou. A audição é importante para ele. E você falou para ele, pode dar uma dorzinha. Pode dar. As pessoas são neuróticas. Então você tem que imaginar, pode dar, vai dar. E aí vai doer. Então, utilizar as palavras certas com essas pessoas. Não errar no português, não falar tão alto. Eles são muito seletos ao vocabulário. Sabe a sua esposa, ou seu esposo que é quietinho, e do nada, quando ele vai discutir com você, ele quebra você no meio, ele sabe exatamente o que ele tem que falar para acabar com o teu dia. Essa pessoa é auditiva. Ela sabe usar a palavra certa que vai destruir o outro. Ela sabe falar, ela sabe mandar alguém pra puta que pariu sem falar a palavra puta que pariu. Ela é tão culta que ela consegue mostrar pro outro que o outro falou merda sem que ela fale isso pra pessoa. Então esse perfil de pessoa é muito legal. Eu adoro. Só que você tem que entender como é que você vai conversar com ela. Você vai ter que falar mais pausadamente. Ela vai te perguntar muito, porque ela quer que você fale para ela o tempo do tratamento. Ela quer que você fale para ela se realmente aquilo tem garantia ou não. E não adianta dar um papel para ela que é ouvir da tua boca. Sabe aquele tipo, eu tenho a minha palavra do fio da barba, eu combinei, eu vou honrar, eu vou fazer. São pessoas mais auditivas. E nessa hora a gente começa a passar para o lado do nosso cliente, né? Que eu preciso criar um inimigo em comum. Já que você está me contando, eu estou te ouvindo, agora é eu e você contra o seu problema. Então, você tem o dinheiro, eu tenho a solução. Você veio de um lado, eu vim do outro. Então, vem aqui com você com o seu dinheiro do meu lado, fica aqui, vou te abraçar. E agora a gente tem um problema lá para resolver, que é o teu problema. Então, criar o inimigo em comum na venda é extremamente importante. Você só cria inimigo em comum quando você ouve o teu cliente. Então, por isso que eu vou lá, vamos sair da casinha? Porque é isso. Na hora que você tiver com seu cliente, você vai estar pensando assim, tô criando inimigo comum? Tá, deixa eu ver se dá certo. Ele tá gostando de mim? Beleza. Essa pessoa mais visual, auditiva, o que que ela é? E quando você quiser impressionar alguém, o que você faz? Diga menos. Você pode ver que numa roda, se tiver alguém falando muito, tá cansando as outras pessoas, tem hora. Porque tem gente que tem, cara, o cara manda muito bem na retórica, o cara tem um poder de oratória muito bom, ele entra na roda, ele vai dominar, mas existem as outras pessoas que estão quietas o tempo todo, mas na hora que ela abre a boca para falar alguma coisa, todo mundo para e olha para ela. Por conta da posição do corpo, por conta do tom da voz e por conta da pergunta importante. Então, se tiver alguém numa roda com vocês e essa pessoa tá falando muito, deixa ela falar de si, que ela vai gostando de falar. Uma hora você faça a pergunta específica para ela, não às vezes para, claro, para menosprezar a pessoa e outras coisas, mas uma pergunta muito boa que você faça e você ficou quieto ou quieto durante muito tempo, as pessoas vão te ouvir mais. Então, quando você pergunta mais pro seu cliente, ele fala mais, você vai impressionar ele, porque quando você abrir a boca para falar, você vai falar aquilo que ele quer ouvir. E não que você gostaria de dar uma palestrinha para ele especificamente sobre o que que é um tratamento periodontal. Ele só quer saber se vai amolecer o dente dele mais ou menos. E aí você fala assim, contou tudo. Falou, Maria, é o seguinte, com 3 sessões nesse tratamento, não preciso nem te explicar completamente como ele vai funcionar, porque confia em mim, tá tudo certo, mas o que eu posso te afirmar é que após essas 3 sessões, que não serão completamente fáceis, você vai ter alguns cuidados que eu vou te passar para fazer na sua casa. Provavelmente a gente vai estabilizar isso. E caso não estabilize, nós vamos fazer um outro procedimento. Mas pode confiar em mim, que já fiz. Mostra os casos que você já fez e que vai dar certo. Agora você chega, não, seu problema é um tratamento periodontal, são 4 sessões. Ah, vou ter que abaixar sua gengiva para raspar da ponta. A pessoa não quer saber disso. Ela só queria encontrar a razão dela, confiar em você. E se tiver que fazer, passar por outro processo, vai passar.
e que tá tudo bem, que no final vai dar certo. Então, aplicar a escutativa no nosso cliente é extremamente importante. Transformar em pergunta tudo que a gente escuta. Pergunta aberta e pergunta fechada. Eu e a minha família morremos de medo de dentista. Você com sua família. É assim, ó. Você e a sua família faz a mesma pergunta. Pega a informação dela e faz uma pergunta assim como ela. Ridícula. É assim, ó. Eu com a minha família morremos de medo de dentista. É mesmo? Você e a sua família morrem de medo de dentista e largam o silêncio. Deixa o silêncio. O silêncio é maravilhoso. É constrangedor. No começo você fica com a cara de ué, depois você acostuma. Eu acostumo, eu entro no modo avião e largo o silêncio. Aí a pessoa vai falar assim: não, na verdade a minha mãe tinha um trauma muito grande e passou pra gente. Então não é ela, é a mãe dela. Guardei essa informação. Lá no final, quando eu for passar o orçamento pra ela, eu vou falar assim: Márcia, você quer passar pelo mesmo trauma que a sua mãe passou de perder esse dente? Ou você quer resolver isso agora comigo? Pronto, usei a informação da Márcia, que era um gatilho muito grande que ela tinha do tal do trauma da mãe dela que passou para ela, que nem era trauma. Só que ela me deu essa informação para eu poder usar lá na frente na hora que eu fosse fazer o pitch de venda com a Márcia. Aí que tá o segredo. E aí a gente nunca vai falar bem de si mesmo o nosso cliente. Eu sou muito bom porque, nossa, eu estou formada há mais de 13 anos. Vou falar de mim agora, muito bem de mim para vocês, ó. Eu sou muito bom porque eu estou formada há mais de 13 anos, já dei aula para pelo menos, e na área de implantodontia, para pelo menos uns 400 a 500 alunos. Eu já instalei hoje, catalogado, comprado na mesma empresa, mais de 10 mil implantes. Eu, hoje de manhã, até conversei com o Charleston na hora que eu tava vindo para cá. Fiz 2 protocolos de manhã no meu consultório. Fui pro consultório de um amigo meu, instalei mais um protocolo, instalei mais implante e vim embora. Acho que eu já instalei hoje pelo menos uns 20 implantes. Olha que chato. Nossa, como você é maravilhoso. Vai te catar, cara. Ninguém quer saber isso. Então, falar bem de si é muito chato. Então, você vai utilizar assim: o que os nossos clientes dizem é que. O que os meus alunos dizem é que. O Anderson não falou para vocês? A palestra do André foi aplaudida de pé. Não é a palestra do André foda pra caralho. Não, cara. A galera aplaudiu o André. Por quê? Círculo de consagração social. Quanto mais longe é a distância do objeto consagrado, mais ele vai ser consagrado. Pensa comigo de novo. Quanto maior a distância do objeto consagrado, maior o nível de consagração disso. Então, se a tua mãe falar bem de você, tem peso um, é tua mãe. Se o Anderson falar bem de mim, tem peso 2, que é meu amigo, meu sócio. Agora, se vocês falam bem de mim e da minha aula, pô, tem peso 3 ou 4, porque eu consegui me conectar, trazer informação para vocês. Então, para onde funciona isso? Com o nosso cliente. A gente quer que o nosso cliente propague a gente, porque é o modo mais barato de se ter um cliente hoje. Concorda comigo, Anderson? Que a gente consegue aplicar marketing indicação com isso, que a gente consegue fazer funil de demanda infinita e vender de novo para o cara que está no ciclo de consagração social mais longe da gente, que é o cliente. Exatamente. O As tráfego pessoas pago vai elas fazer têm que isso por estar mim? Não cansadas vai. de ficar ouvindo um autoelogio, né? Então, é bom que. É por isso que é tão importante no processo de vendas a prova social. Porque quando às vezes você está ali num processo de vendas e você mostra um depoimento de uma outra paciente que falou bem de você, tem muito mais poder do que você falar que você faz um tratamento de excelência. Então, Que é o quanto mais gatilho da prova distante, social, né? exatamente, de fato, é melhor o seu resultado. O André, uma coisa que seria legal, que o seu raciocínio é bem rápido, assim, né? Seria legal você pontuar como que você venderia para cada tipo de perfil. Ó, como que eu venderia para um perfil auditivo? Como que eu venderia mais para um perfil visual? Para eles poderem entender essa dinâmica aí. E durante a aula, pessoal, durante o processo da aula, interajam bastante no chat, porque aí o André vai parando, vai dando uma olhada no chat e vai ficando uma aula interativa, tá? Porque é muita informação em pouco tempo. Eu tô tentando entregar apertado para vocês. Para caber, preciso conseguir. Quem sabe não tem a parte 2 se não der tempo, né? Vamos ver, né? Vai depender de vocês. Se interagir, pode ser que tenha dois. Se deixar eu sozinho, eu fico chateado. Daí eu vou embora. Porque daí eu vou ficar no ciclo de consagração social. Ah, que aula para ninguém. Gravei a aula. Mandem um feedback aí de terceiro que está mais distante do que eu aí no chat, do que vocês estão achando da aula aí. E pode ser ruim também, tá bom?
Isso, Olha, o André adora. nossos mentorados estão aí, e aí eu falo isso para todo mundo. É ruim? Manda também, tá tudo bem. Por quê? Porque eu quero mostrar uma parada para vocês. O não do nosso cliente não é para nós. É pro nosso produto ou pro nosso serviço. Então, quando você der um não aqui para mim, fala assim: que aula merda. Não é para mim. É a aula que não é para você, não sou eu. Então, eu não vou levar para mim isso. Fala, cara, essa informação que eu tô passando não é para ela. Tá, galera? Obrigado, gente. A cabeça frita sempre. Fico feliz. Mas não é, mas eu quero deixar muito bem claro para vocês que a gente não faz por causa disso. O elogio é maravilhoso, alimenta o ego, fala, nossa, deu certo. Mas a gente precisa, claro, do elogio sincero também no sentido do negativo, para a gente poder evoluir e crescer. E graças a Deus, olha o Taíro vinho, hoje não tem, hoje estou na água. E graças a Deus a gente é muito focado no resultado de vocês. Gente, como eu venderia então para o cara visual? Chegou o André Guilherme lá. Eu vou estar de terno? Não. Porque o André Guilherme no visual pode ser que ele se conectou porque eu tô de camiseta preta. Eu trabalho de camiseta preta no console. Não tem terno, não tem gravata. Trabalho do jeito que eu tô vestido aqui, até assim hoje. Mas vou estar com o jaleco muito bem arrumado, de uma marca legal, limpo, a minha recepção sempre vai estar muito bem organizada. Quando o meu cliente entrar em contato pelo WhatsApp, o drive desse cara no WhatsApp é o quê? É texto, não é áudio. Por quê? Porque ele é visual. Minha secretária vai responder em áudio? Não vai responder em texto. Se ele mandou um texto, eu respondo em texto. Se às vezes eu quis tentar mandar um áudio, ele respondeu em texto, o drive dele é em texto. Então eu vou continuar respondendo esse cara em texto. A partir dali, eu vou usar as palavras de afirmação para ele, de caminho, eu vou mostrar para ele se ele vai vir para cá, eu vou mandar para ele o endereço da clínica já pelo Waze ou pelo Google Maps, vou perguntar qual ele gosta de utilizar mais. A gente vai mandar para ele um folder da clínica em PDF com todos os procedimentos que a clínica tem, porque às vezes ele não tem nível de consciência. A minha clínica, por exemplo, além de odontologia, a gente tem uma área estética, dermatofuncional. Minha cunhada é fisioterapeuta. Então a gente tem criolipólise, power shape, um monte de coisa. Por quê? Pensa comigo. Eu ganho dinheiro do meu paciente aqui, ó. É o mesmo paciente, custo de aquisição de cliente. Agora o que que eu faço? Cato o dinheiro dele daqui para baixo. É o mesmo paciente. Ele já gosta de mim, ele já tem experiência na minha clínica, ele já se conectou com a gente. Então por que que eu só vou ganhar o dinheiro da boca dele? E da testa e do nariz? Tá tudo certo, agora é daqui para baixo. Ela tem uma barriguinha que ela não gosta, então ela pode fazer uma criolipólise que custa 3 pau. Ela tem lá uma drenagem que ela pode fazer. Ela pode estar gestante e fazer uma drenagem semanal de gestante. E aí agora a gente vai montar ainda um estúdio de Pilates. Por quê? Pilates é baratinho e Pilates a galera fica. E Pilates quem faz Pilates? Nós, que somos tudo arrebentados, cifosos, coliosos, lordosos, trabalha torto, e pessoas de mais idade. Os meus clientes têm mais idade. E aí, mais idade, um velho conhece outro velho. E aí vai dois velhos para fazer o Pilates e vira outra coisa com a gente. Você tá vendo onde está o segredo da parada? Você tem que encontrar caminho, necessidade por trás da necessidade. Então, para o visual, tudo vai estar muito organizado, tudo vai estar muito limpo. A minha clínica vai estar organizada, não vai estar aquela muvuca, não vai ter criança agendada aqui no dia de pediatria dessa pessoa, porque a criança correndo vai atrapalhar, vai ser muita coisa que ele vai estar vendo. E aí, quando ele entrar na sala, vai ser exatamente isso: descritivo de tudo que vai acontecer, escaneamento, sempre mostrar antes e depois, mostrar o escaneamento, mostrar na tela. Vai ter na minha TV uma imagem de um ambiente só. Sabe quando você põe no YouTube? Eu ponho no YouTube, tipo assim, sei lá, Maldivas. Aí fica passando Maldivas tocando musiquinha. Não precisa colocar um sertanejo moendo, com o cara fazendo um show, porque ela vai ficar olhando o show do cara. Ela é visual. Esqueceu a parada, gente? Aquela pessoa mais visual. Então vai ter o Maldivas, que é a mesma coisa, que é só o mar, a musiquinha baixa, e pronto. Vai olhar pra mim. Agora, para o auditivo, o que que nós vamos fazer? Palavras de afirmação, mensagem no WhatsApp com áudio para essa pessoa. Respondeu em áudio? Vou mandar em áudio. Aí, se eu tiver que, depois ela foi embora, essa pessoa, eu vou mandar um áudio meu para ela. Tipo, Anderson, tudo bem? Foi um prazer receber você aqui na clínica, viu? Ó, eu vou ficar. Não fechou o tratamento, foi embora. Aí foi um prazer receber você aqui na clínica. Eu queria dizer que assim, ó, já tô planejando seu tratamento aqui. E, ó, se programa aí pra você começar o quanto antes. Um abraço, meu amigo. Fica com Deus. Pro visual, você manda um vídeo pra esse cara. Aí, ó, o auditivo gosta de receber elogio. Exatamente, Anderson. Ninguém, o drive desse cara é isso. Agora, o vídeo, o que que é? Grava um vídeo pro visual.
Mesma coisa. Anderson, tudo bem, cara? Tô com seu planejamento aqui, ó. Mostra. Porque o visual, ele quer ver aquilo, ele quer ver você trabalhando, ele quer ver você planejando, ele quer ver você entrando na vida dele. Agora, e o sinestésico? Vai te abraçar, vai pegar na mão de você. Eu já tive cliente que fez o orçamento, acho que era, sei lá, 32, 37 mil reais. E a minha secretária ligou e falou assim: o senhor vai fazer? Ele falou: eu quero conversar com o André. Aí ela fez assim: tá bom, quer falar com ele? Não, tem que ir aí. Ela falou: tá bom. Marcou uma consulta. O cara chegou, entrou na minha sala e falou assim: André, vou fazer o tratamento. Não vou começar hoje, mas eu vim te avisar. Ele não podia ter mandado uma mensagem para mim? Não. Ele veio pegar na minha mão. Só isso. Esse cara é sinestésico. Esse cara veio para pegar na minha mão, me abraçar, não tomou café, para dizer para mim e olhar na minha cara que ele ia fazer. Então você vai ter o cara que vai estar na sua. Então a sua recepção, o sofá da sua recepção, não pode ser uma longarina dura. Eu tive um cliente que falou isso pra mim. Ele já morreu, eu não tive nem tempo de agradecer ele por isso. Ele falou: André, não ligo de você aumentar o valor da ortodontia. Só põe uma água gelada pra gente na recepção, por gentileza, e a sua longarina é muito dura, eu tenho um problema na coluna. E como você demora mais ou menos 1 hora e meia, adoro a história da longarina, é verdade, mano. Como você demora mais ou menos 1 hora e meia pra poder chamar a gente, então já me chamou de atrasado e eu fico sentado na tua longarina, eu tenho problema na coluna, então tem que colocar uma que seja mais confortável. Eu fiquei pistola com esse cara, queria grudar no pescoço dele no dia. E ele tava certo. E aí depois a gente foi, melhorou, passou anos, a filha dele veio através do tráfego pago. Foi lá, eu vi o sobrenome e falei, putz, acho que você conhece seu pai, então não sei o que, é seu pai? Ah, é meu pai. Eu falei, ele tá por aí. Ele falou, morreu. Eu falei, nossa. E eu não pude nem agradecer. Então eu falei, ó, então eu vou agradecer você em homenagem ao seu pai, porque eu lembro muito bem do seu pai quando eu olho para minha recepção. Então, minha recepção tem sofá, minha recepção tem café, tem chá, tem cappuccino com Nutella. A Nutella não tem ainda, mas vai ter. Que agora acabou a Nutella. Mas a gente esquece, né? Tem sorvetinho quando a pessoa tira o dente ou faz cirurgia de implante. Tem suco de laranja, tem suco de uva, tem bolo todo dia. Nossa, mas o cliente vai para comer? Vai, sabe por quê? Porque tem que sentir que tá na casa dele. Quando você recebe uma pessoa que você gosta, você faz o quê? Põe na mesa para comer. Então, a hora que ele senta para tomar, eu tomo café o dia inteiro com meus clientes. Dou 3 bicadas no café e joga fora. Tá tudo bem. Só que ele precisa sentir, sentar comigo na minha poltrona, conversar. E aí nós vamos tomar um cafezinho. Eu dou 3 bicadas no café, deixo ele fazer. Aí ele fala assim: putz, André, não vou tomar um café porque eu vou sujar meu dente, acabei de escovar. Eu falei, não, cara, relaxa. Eu tenho escova descartável lá no banheiro. Custa R$ 1 uma escova descartável. Pelo amor de Deus. Você consegue criar uma experiência maravilhosa pro seu cliente. O Propé. Todo mundo que entra no consultório põe Propé custa centavos, sei lá, custa 40 centavos um par de Propé, no final das contas. Então, às vezes, com 3, 4 reais, entre uma cápsula de café, um Propézinho que você coloca, uma recepção melhor, uma luz amarela na sua recepção, você tira com aquela luz branca que parece de hospital, sabe que porcaria? Então, são pequenas coisas que você cria, o sinestésico fica doido com isso, cara. Ele entra, parece que ele tá na sala da casa dele. E aí ele vai ficando mais tranquilo. Eu mando, Carla, depois pra vocês lá. Custa R$ 1, cara. Isso aí, Anderson, ele gosta de tocar, ele gosta de sentir. Ele vai abraçar você. É aquela secretária que você tem que quando você vê a sua secretária tá lá na cozinha do consultório com a sua paciente, as duas papiando. E aí ela tá com a filha carregando, uma criança recém-nascida, que passou lá na sua clínica, que foi com a pessoa. Sua secretária catou recém-nascida, tá segurando. A sua secretária é sinestésica. E esse é o drive dessa galera. Então o que eu faço? Eu abraço. Vem aqui, como é que a senhora tá? Dá um abraço nela, deixa 2 segundos ela abraçada. Não é aquele tapinha nas costas ridículo que a gente manda pra pessoa ir embora. Abraço, não tô com saco, mas eu te abraço. Abraço, segura 2 segundos, fala 1, 2, pronto. Check. Tudo pensado, milimetricamente, pra pessoa se sentir bem ali dentro. Aí, ó, o poder da sinestesia. Olfativo, gustativo, o cheiro da minha clínica. A minha secretária não vai estar com perfume doce. Nunca. Porque pode ser que a pessoa fale, ah, esse perfume me enjoou. Não, passa perfume nenhum, Marina. O perfume é o da clínica. Então tem lá o cheirinho na tomada e tem o outro que a gente espirra dentro da sala. Tem coisa mais gostosa que você entrar numa sala, cara. Tá lá, sei lá, na TV tem uma imagem bonita, tá passando uma musiquinha baixa, uma puta de uma experiência legal, o cheiro tá bom. Poxa vida, cara, quanto gastou pra fazer isso? Nada, quase. Não tô falando pra você fazer no luxo, tô falando pra você fazer no pouco. Dá pra fazer, cria essa experiência melhor. A gente brinca do sinestésico que tem o poder do toque.
que isso é de PNL. Então, sempre que a pessoa vai entrar em contato em alfa para te contar alguma coisa, você encosta a mão nela. Só que tem que tomar muito cuidado para fazer isso. E aí, quando você for fazer o processo de vendas, então ela vai te contar um negócio, você vê que ela vai entrar em alfa te contando, você não sabe o que aconteceu. Aí você, sério, põe, tipo, às vezes a mão na mão dela. Então, essa é uma técnica que a gente utiliza que lá na frente, quando eu for passar o preço, eu vou falar, Anderson, seu tratamento vai ficar 13 mil reais. Mas eu vou fazer para você, põe no ombro, na mão, não onde você estava acostumado, para ela entrar em alfa. 8 parcelas de R$ 1.000 só. Então vai ficar 8 mil, não vai ficar 13. Aí ele entrou em alfa no 8 parcelas de. Entendeu? Dá para aplicar também. Então, qual é a única coisa que aguça todos os sentidos? Para eu resumir isso aqui para vocês. Imagina andar de moto. Andar de moto é os pontinhos preto. Quem já assistiu essa aula vai ver. Quando eu ando de moto, o meu visual é 10, porque eu escolho o lugar que eu quero andar de moto. Então tá lá no 10. A minha audição é 10, porque o ronco da moto é muito legal. A minha sinestesia é 10, porque eu sinto a moto, eu sinto o vento no meu peito. Eu sinto o meu corpo em alta velocidade. Olfativo, se não for um, é zero. Eu sinto o cheiro do quê dentro do capacete? Nada. Gustativo, baixo também. Eu tenho gosto de quê andando de moto? Nada. Agora, qual é a única coisa que bate 9, 10 em todos os sentidos? É o sexo. Então, como eu crio uma experiência sexual que não é sexual, galera? Na minha clínica, no visual, então tudo muito bem arrumado, tudo muito bem organizado, tudo bonito. Na audição, a música da recepção, as palavras de afirmação da minha secretária, minhas palavras de afirmação, a musiquinha que tá tocando. A sinestesia, a textura do sofá, a textura da minha cadeira. Se na minha cadeira eu comprei aquele negocinho de massagem que custa 1.500 conto, você aperta lá, fica massageando o meu cliente. A textura da minha xícara, que não é um plástico para ele tomar um café, não estou dando um copo de plástico. O olfativo, o cheiro da clínica, depois tem o cheiro do café, o cheiro do bolo, que são coisas que tem na casa dele. Imagina comigo que tá cheirando coisa que tem na casa dele. Subconscientemente ele tá na casa dele. E o gustativo, o paladar. Então, por isso que tem bolo, tem suco de laranja, tem sorvetinho na hora que sai. Porque é igual recompensa. Quando você é criança, você vai tomar a vacina. Depois você vai lá e faz o quê? Ganha um doce, ganha um sorvete. Então, a gente tem uma criança interior na gente. É isso que eu quero que vocês entendam. Eu ensino até a vender com 7 pecados capitais. Sim, ensino a vender para criança interior da gente. Porque a gente compra um videogame quando a gente é adulto, tem 35, 40 anos, porque a nossa criança interior não teve. A gente compra um carro muito melhor que a gente sonhava, porque a nossa criança anterior não teve. A gente viaja ou compra qualquer outra coisa, compra uma boneca reborn com 35 anos, porque você não tinha boneca quando você era criança. Então, aguçar o sentido para essa criança interior vai fazer total diferença. E por que que a gente não vende mais? Porque a gente não favorece os hormônios dos nossos clientes. Aí lembra da jornada neural? A gente começa a favorecer o hormônio. Tira cortisol, aumenta a dopamina. E aumenta a dopamina com o quê? Com tudo isso que eu mostrei para vocês ali. Então o cara chegou estressado. Mas, pô, o cheirinho tá bom, ele é visual, tá organizado. Ou ele é auditivo, palavras de afirmação tão boas, a musiquinha tá baixa, tá legal, o cheiro tá legal, ele tomou um café, comeu um pedaço de bolo, pum, cortisol aqui, ó. A partir daqui eu preciso gerar processo dopaminérgico nele, porque eu vou fazer vender por emoção. E aí tudo isso aqui, ó, é o hormônio que a gente libera e não libera. Te libera GABA, com calma, tem endorfina, se tiver com dor, euforia, quer sair dali, nosso cliente. Ocitocina do amor, muito difícil, né? Eu não quero causar amor em ninguém, mas vai saber. O cortisol. Agora, você imagina uma mulher com excesso de cortisol, com falta de dopamina e serotonina, que pode aumentar o risco de depressão e ansiedade. Então, às vezes, você tem uma cliente que está depressiva, que está achando que é os problemas pessoais da vida dela, ela só está com excesso de cortisol, com falta de dopamina e serotonina, e isso aí aumenta esse risco. E aí, às vezes, numa boa conversa, num bom tratamento, você fala: Nossa, eu fui lá na doutora, conversei e me senti tão bem. Claro, a gente diminuiu esse processo nela. E aí, a dopamina não é sinal de prazer, gente, é motivação. É o que vai fazer o nosso cliente sair da inércia, da onde ele está travado ali, e ele começar a se movimentar. Então, se movimentar para compra, que é o processo de compra. Eu quero que eu vicie o meu cliente de forma positiva. Dopamina, o que que a gente faz com a dopamina? Quem usa droga? A gente tem um processo dopaminérgico nosso na área basal. Quando você usa droga, ou quando você faz sexo, você vai fazer o sexo, quando você vê alguma coisa que você gosta muito, aumenta o teu nível de dopamina. E depois ela começa a descer de novo. Então, quando você utiliza a droga, a dopamina vem até aqui em cima, ó.
Só que depois ela desce para baixo da área basal. Aí você usa a droga de novo, ela vem um pouquinho para cá. Daqui a pouco ela desce. Daqui a pouco você tem que usar mais droga porque a tua área basal baixou. Então isso é um processo de vício. Agora, como eu vicio o meu cliente de forma boa em mim? Por isso que tem gente que faz botox, que faz preenchimento, que faz o nariz, que faz a orelha, porque viciou na dentista, não viciou nele. E o nosso cérebro funciona de três formas, galera. Ou é o sistema límbico, que é a nossa emoção, ou é a nossa razão, ou é o reptiliano, que vai ser a parte mais primitiva que a gente tem para poder fazer ali. Dentro do nosso curso lá e do que vocês assistiram, tem exatamente explicando isso. A gente sempre vai vender por emoção e a gente vai vender por instinto. Então a gente vai vender pelo sistema límbico e a gente vai vender pelo reptiliano. A gente não vai deixar o neocórtex trabalhar. Neocórtex, sabe seu avô, sua avó, que começa a falar: Nossa, como você tá gorda, filha? Nossa, como não sei o quê. É como se tivesse um processo degenerativo no neocórtex. Ele começa a partir do quarto ano de vida, por isso que criança de 3 anos não sabe muito bem o que é certo e o que é errado. Se vai aprender um palavrão, vai repetir, vai olhar para a criança e falar assim: vai no colo da tia, fala, não gosto dela. Criança vai, porque ela não tem o filtro que precisa. A partir dali tem o filtro. O nosso neocórtex é o nosso filtro que vai fazer a gente comprar ou não. É a nossa razão para comprar ou não. Então esquece a razão. O tempo inteiro, emoção e a parte reptiliana. Porque 97% do nosso processo de decisão de compra está relacionado à razão emocional, ao ambiente que a pessoa viveu e que ela frequentou. Então, os gatilhos que a gente vai dando está muito relacionado com o tipo de vida que ela teve ali. E aí a gente tem a teoria do processamento dual, que é isso. Ou é razão e emoção, que é rápido emocional, ou a pessoa vai ter um processo lento. Então, quando você foi comprar uma casa, você comprou uma casa assim, totalmente na emoção? Nossa, eu vi um anúncio no Facebook, fui lá, mandei uma mensagem pro cara, e aí eu comprei a casa, na emoção, em 5 minutos. Não, você foi lá, viu se ia dar financiamento, se não tinha, se tinha o dinheiro completo, viu se aquela casa não tinha infiltração, então entrou o seu processo lento e racional. Então, o nosso cliente do high ticket, ele é um pouco lento e racional. Por isso que a nossa entrega tem que ser foda. Porque senão você achar que você vai vender pro high ticket só na emoção, você tá ferrado, não vai vender. Uma vez ou outra você consegue, depois não. O Canva, galera, vocês têm um Canva para cada tipo de análise lá no curso. Como é que você vai fazer? Você vai colocar o nome do cliente lá em cima e vai colocar análise visual. Então, assim, o André é mais visual? É mais visual por quê? Qual era o tom da roupa que ele tinha, como ele se comportou, como o corpo dele se comportou, para onde ele olhou, o que que ele perguntou para mim. Ou ele é mais auditivo? Ou ele é mais sinestésico? Eu tive algum bloqueio com o André que eu não entendi qual seria esse bloqueio específico ali, não consegui me conectar e outras coisas. Criei rapport com ele, me conectei, ele gostou de mim ou não? A gente fala de quebrou o muro. O que que é quebrou o muro? Quebrei esse bloqueio com ele. Ele gostou bastante. Ele se abriu mais, contou coisas da vida dele. Quais são os pontos em comum que eu tenho? Faz beach tênis, eu também faço. Gosto de corrida, eu também gosto. Tá qualificado, qualificação. Tá qualificado para comprar o quê de mim? Depois, pô, fez protocolo, tá qualificado para me indicar depois para outras pessoas, e tá qualificado para fazer manutenção de protocolo. Então eu vou ter que colocar esse cara na minha lista de manutenção de protocolo. E qual que é o ponto cego desse cara? O que ninguém viu. Uma coisa é o nosso ponto forte e outra coisa é o nosso ponto fraco. Outra coisa é o nosso ponto cego, que é o que nem a gente sabe. Qual que é o ponto cego dele? Imagina se lá ele gosta de correr. Aí eu vou bater assim, André, imagina só, cara, você tirar uma foto mordendo a sua medalha numa corrida legal e agora com essa lente. Pô, ele nunca tinha imaginado isso, agora é um ponto cego pra ele. Porque ele fala, cara, eu podia colocar a lente e ele já se viu ali, sabe? Mordendo a medalha com a lente um dia que ele correu em tal lugar. Esse é o ponto cego desse cara. E aí a gente mudou a perspectiva, a gente começou a imaginar o cliente com a cabeça dele e não a nossa. Então, quanto mais ele fala, mais eu imagino ele. A gente fala que o mapa não é o território, por quê? Uma coisa é eu falar para você, eu sou o André, que mora em Bragança Paulista. Você pega o Google Maps e olha Bragança Paulista. Isso é um mapa. Agora, você já andou por Bragança Paulista? Você conhece as ruas de Bragança Paulista? Não. Então, o nosso cliente é exatamente isso. Eu olho o mapa dele quando ele aparece. Roupa, comportamento e outras coisas. Quando ele fala, ele me dá o território. Ele me dá o tipo de vida que ele teve. Ele me dá as crenças que ele tem. Ele me dá todas as informações das ruas com a visão dele. Então é como se eu entrasse na mente dele e visse Bragança Paulista por tudo quanto é lugar. É isso que eu quero que vocês entendam. Você tem que literalmente, se imaginar dentro do seu cliente. E aí a gente vai construir essa ponte neural. Cara, lembra? Eu e você temos aqui, ó, um inimigo em comum.
Vamos atravessar essa ponte para a gente resolver esse problema. Como é que a gente vai criar isso? E aí a gente começa a criar essa jornada com a perspectiva do que ele disse. Então imagina só, você tem esse problema, imagina só o seu dente caindo. Então você não vai falar assim para ele, olha, a minha lente, ela vai ser cimentada com o cimento que ele provavelmente não solte. A chance é que não solte. Agora imagina eu falar assim, Anderson, você faz reunião no Zoom todos os dias, cara. Esse dente, do jeito que eu vou cimentar, nunca vai cair esse seu dente da frente em nenhuma reunião no Zoom que você estiver fazendo, com o seu cliente. Não trouxe muito mais segurança para ele? Ele tinha imaginado que ele ia fazer uma reunião no Zoom e o dente dele ia cair? Não. Mas eu utilizando essa perspectiva diferente, ele vai atravessar a ponte comigo. E aí a gente vai enquadrar a narrativa de tudo que é bom. Então, se o cliente está focado na dor, está focado no preço, você desenquadra isso e vai para outro caminho. Então, ele começou a falar para você, se vai doer, a Mônica, e se cair, eu morro daí. Não, mas tudo bem, mas até lá você já vendeu e cimentou para não cair. O segredo é cimentar para não cair. A gente vai enquadrar a narrativa do que é mais importante. O segredo é isso, gente. Então, ó, vai doer? Se você seguir todas as minhas orientações, não tem por que acontecer isso. Você vai focar nesse cara numa técnica que a gente fala que é a do mas. O jeito errado de falar do mas no desenquadramento é o quê? A parte desejável do processo, lente de contato. Mônica, suas lentes de contato vão ficar incríveis. Imagina você na sua reunião, agora, na promoção que você vai receber semana que vem, com essas lentes. Então, elas têm garantia de 2 anos. São lentes super finas, são películas em porcelana que eu vou colocar ali para você. Mas, aí eu vou lá para outro lado. Mas vou ter que desgastar um pouquinho seu dente, sabe? Porque dois corpos não ocupam o mesmo espaço, sabe? Então você não vai ficar com o dentão muito para frente, assim, sabe? Então pode ser que seus dentes fiquem um pouco sensíveis. Mas tá tudo bem, vamos fechar? Olha que bosta de venda. Por quê? Porque o que ficou por último? A parte chata do processo. O que que a gente faz? Conta o chato primeiro. Ó, Mônica, seguinte. Dois corpos não vão ocupar o mesmo espaço mesmo. Então, o que que eu preciso mostrar para você? Que, como são películas super finas, vai ter que ter um desgastezinho. Pode ser que fique um pouco sensível, a gente vai aplicar laser para você, vai fazer uma dessensibilização. Pode ser que onde eu anestesia, o ponto que eu vou anestesiar vai ficar mais doloridinho. Mas tá tudo bem. Mas, pensa comigo. Olha essa lente. Aí, caso de antes e depois, mostra para ela. Você tem 2 anos de garantia. Isso aqui não é para soltar nunca da vida. Imagina você na sua reunião agora, na promoção que você vai ter daqui 15 dias, com esse sorriso, na apresentação que você vai fazer. Não vai ser incrível? E acabou. Ficou muito melhor o processo de vendas. Então, tudo que você tiver que falar de porcaria, que vai doer, que você vai ter problema, é antes. E depois você só traz essa galera para você poder conduzir a jornada de venda para você vender lá na frente, dar o pitch de venda. Cada etapa mal feita da venda, eu vou mostrar para vocês aqui, ó, quem paga é o fechamento. O nosso curso mostra todas essas etapas para vocês. 15 barreiras vocês têm. Fora isso, ainda tem o pedido de indicação, que nem tá aqui. Qualquer etapa que você erre aqui, a gente ensina cada uma delas no curso. Cada uma. Prospectei errado, lead desqualificado. Não qualifiquei esse cara certo para marcar consulta, não vai fechar. Não me aproximei, não vai fechar. Não me identifiquei com ele, não vai fechar. Não fiz pós-venda depois, não vai comprar de novo. Não fidelizei, vendeu uma vez só, ficou um lead muito caro, porque eu vou ter que comprar outra pessoa depois, para colocar ali. Cada etapa que você tem ali, ó, no começo, quem paga é o fechamento. Não soube negociar, a gente ensina a negociar. Várias outras coisas que precisa para trazer clareza. Aí lá no curso, agora no 7C, vocês têm análise de DISC. Eu falei para vocês só do VACOG. Eu ensino vocês a analisarem o cliente através do DISC. Perfis comportamentais. Eu ensino vocês através do Enneagrama. Tá tudo liberado para vocês isso. Tirando essa parte das barreiras ali, que faz parte do curso. Mas as análises estão todas. São 12 perfis. E você vai separar. Ai, André, eu só analiso meus clientes pelo Enneagrama agora. Ótimo. Eu só analiso pelo VACOG. Eu bato o olho, eu sei se é visual. Pelo temperamento, pelo DISC. Tá tudo bem. Escolhe o caminho que você quer. Tá tudo certo. Eu ensino vocês a pegar esse cara do Freud aqui, ó, e ver que, cara, a galera não é tão legal assim como você deveria. A vida não é tão boa assim como a gente deveria. E se o meu cliente é mesquinho, se o meu cliente é avarento, eu vou ter que dar desconto, eu vou ter que dar brinde pra esse cara. E como é que eu negocio desconto e brinde pra esse cara?
Mostro para você que esse cara aqui é o Jung, que ele é o discípulo do Freud. O que que esse cara fazia? Esse cara montou os arquétipos. E aí tem um monte de arquétipo. Eu conto pra você que esse cara aqui, ó, que é o sobrinho do Freud, ele pegou tudo que o Freud fazia e ele virou o rei da venda e do marketing. Ele fez a mulherada fumar nos Estados Unidos. Porque quem fumava na rua nos Estados Unidos era considerado isso aqui, ó. If she smokes, she pokes. Então era mal vista. E aí ele colocou as mulheres com empoderamento para poder fumar na rua. Por quê? Porque a British American Tobacco queria isso. Ela é dona da Lux, empresa. E aí elas queriam vender mais cigarro. Ele falou, vamos vender pra mulherada. Mas a mulherada só fuma lá na casa, escondido? Não, vamos botar essa mulherada pra fumar na rua. Então esse cara usou pro mal, claro, né? Mas tá tudo bem. Mas eu tô mostrando pra vocês que o que eu tô explicando pra vocês aqui, dá pra usar pro mal e dá pra usar pro bem. Então use com moderação. Eu mostro pra você a pirâmide de Maslow, que esse cara não vai comprar de você se ele estiver na base da pirâmide. Então, por que que existem leads desqualificados? Porque ele está em pontos diferentes da pirâmide. E por que que o cara do high ticket ali, às vezes, vai querer comprar só por reconhecimento, status, comprar de você? O cara que está lá na estima, lá em cima, ó. Porque é um status eu fazer a minha lente com a doutora Mônica. Eu gerei esse desejo, esse processo dopaminérgico. É uma realização pessoal, agora que eu tenho 65 anos, poder colocar, e já estudei todos os meus filhos, tenho minha casa própria, eu poder fazer o meu tratamento odontológico do meu gosto, porque era o meu sonho. Tá no topo da pirâmide. Agora, o cara que tem insegurança na família, no emprego, tá achando que vai perder o emprego, paga um aluguel fudido, esse cara não vai comprar o high ticket de você. Então, entender qual base da pirâmide ele tá é extremamente importante. E aí você fala assim, agora tá a prova do porque eu sou doido. Para analisar o comportamento humano, fora tudo aquilo, o que eu gosto de estudar é isso aqui, ó. Esses livros que tem aqui. Desde filosofia, antropologia e outras coisas. E aí a gente consegue ler as pessoas. A gente vende pelos 7 pecados capitais: orgulho, vaidade, preguiça. Por que que o meu cliente é preguiçoso? Porque eu tenho que eliminar tempo. Pensa comigo. Como é que eu vendo por preguiça? Esse cara precisa fazer no menor tempo possível, com o menor gasto energético possível. Ou seja, o cara que faz um protocolo em um dia, para ele é preguiça. Você vai vir aqui, irmão, você vai passar o dia na clínica, a gente vai instalar todos os seus implantes, você vai passar o dia inteiro. Você vai almoçar aqui com a gente vai entregar uma sopa para você. No meio da tarde você vai ter sorvete, você vai tomar café, você vai ficar deitado aqui, ó, recebendo a massaginha, assistindo TV. Preguiça, cara. Ele não vai ter 2, 3, 4, 5, 10 consultas para passar com você. Então a gente precisa ter análise de dados daquilo que a gente faz, desenvolver o nosso time de vendas. Como é que está seu time de vendas hoje? Tem um time de vendas? Tem uma secretária separada das suas vendas. Sua secretária tem que vender por você. Tem que ter comissionamento. A minha ganha 1% do bruto da minha clínica. Do bruto, não do líquido. Tem um monte de galera que vai ensinar vocês assim, ai, pague sob o líquido. Aí pensa que ela deu o maior esforço da vida dela e aquele mês você gastou 50 mil reais de laboratório. Ela vai ficar feliz com você? Claro que não, tá ganhando em cima do líquido. Ela vai querer que você nem faça mais coroa para não pagar laboratório para ver se ela. Só que você não faz coroa, você também não vende. Então ela ganha em cima do bruto, 1% do meu faturamento bruto. Aí sabe o que aconteceu? Minha taxa de inadimplência fez assim, ó. Não vou falar para você que é zero, mas é ridícula a taxa de inadimplência do consultório. Por quê? Porque ela ganha dinheiro em cima disso. Network é extremamente importante, um dos motivos pelos quais eu estou aqui, um dos motivos pelos quais os nossos mentorados fazem network com a gente e vão conseguir alavancar melhor a clínica deles especificamente para o que eles precisam. Eles fazem entre eles o network, que é extremamente importante, para saber o que eles estão achando da mentoria, para falar mal de nós se quiser, e tá tudo bem, e para falar super bem, e para eles se conhecerem entre eles, e para eles frequentarem a clínica do outro. Porque ninguém é concorrente lá dentro, bicho. Tá todo mundo no mesmo caminho. E agora eu vou mostrar para você como é que você vai aplicar a técnica SPIN, que é uma das técnicas do nosso almanaque de vendas, que daí fica lá no final do nosso curso. Tem, eu não sei quantas, mas tem mais de 30 técnicas lá. E uma delas é a SPIN. A gente vai gerar um processo no cliente que ele vai criar aqui uma forma, cara, que vai ficar ele vai ficar irresistível a oferta para ele. Eu vou dar um exemplo para vocês. Tudo com pergunta. A gente começa com uma pergunta de situação, com uma pergunta de problema, que vai trazer para uma necessidade implícita, que aí a gente traz para uma pergunta de implicação, uma pergunta de necessidade de solução, traz uma necessidade explícita e você mostra o benefício. Então vamos imaginar que o André não tem um dente na boca e precisa colocar um implante.
Aí ele fala assim, André, há quanto tempo você não tem esse dente? Ah, eu já tenho mais de 10 anos. Primeira pergunta de situação. Segunda, de problema. Você acredita que esse espaço que tem aí, André, fez o seu dente de cima descer tudo que ele desceu e os dois dentes do lado, eles angularem um pouquinho mais? Você acha que está relacionado a isso? Ah, provavelmente, né? Eu acho que aconteceu isso. Então, isso é uma necessidade implícita. Trouxe problemas que não traria se não tivesse o dente. Pergunta de implicação. Você acredita, André, que se continuar assim, dessa forma, tudo isso pode piorar e você pode ter problemas mais ainda nesses dentes que estão em volta? Puta, acredito, né? Porque olha como tá ficando. Que daí ele já olhou, né? Você mostrou, radiografou, mostrou no scanner, mostrou na câmera intraoral, tirou uma foto. Agora a pergunta de necessidade de solução. Você acredita, André, que se tivesse uma possibilidade da gente reposicionar isso aí, encaixar tua mordida para não trazer problema para esses dentes mais, e tampar esse espaço que você tem de uma forma que você volte a mastigar melhor, você estaria disposto a ouvir o que eu tenho que falar para você? Não, claro que sim. Pô, tem como fazer isso? Tem. Necessidade explícita. Aí você entrega o benefício. Cara, vamos colocar o implante aqui. A gente pode trabalhar com alinhador invisível aqui, se quiser colocar tem inúmeros alinhadores invisíveis. No nosso caso, a gente usa o Invisalign. A gente coloca aqui, reposiciona esses dois dentes ao lado, vai subir um pouquinho esse aqui, enquanto a gente vai deixar esse implante aqui integrando. Vão levar uma janela de 45, dependendo do implante, até uma janela de 90, 120 dias. E nesse meio tempo a gente faz isso e eu coloco o dente para você. Tá tudo bem? Tudo bem. Eu não cheguei pro André e falei assim, irmão, você tem um buraco aqui e a gente vai colocar o implante. Eu elevei o nível de consciência dele. Outro exemplo. André, quanto tempo você tem essas marcas de expressão na sua testa? Ah, eu tenho essas marcas de expressão aqui já vai fazer uns 2, 3 anos, mais ou menos. Pergunta de situação. Segunda pergunta. Você acredita, André, que que essas marcas de expressão te deixam com uma aparência de mais idade do que realmente você tem? Ah, não sei, eu acho que acredito, né? Porque geralmente as pessoas que são mais velhas, elas têm mais marcas, né? Mas essas marcas estão comigo. Mas eu acredito sim eu tô com 35, acho que eu devo parecer, sei lá, 36, 37. Beleza, necessidade implícita. Aí eu vou para a quarta aqui, ó, pergunta de implicação. Você acredita que se essa marca continuar e ela aumentar, a distância da tua idade real com a tua aparência vai aumentar também? Pô, eu acho que eu acredito nisso. E se eu te disser, André, que tem como equiparar a tua idade de aparência com a tua idade real, e quem sabe até deixar você com uma aparência mais jovem, você estaria disposto a ouvir? Sim. Então, André, a gente pode aplicar toxina botulínica, que é o Botox. A gente pode fazer também um preenchimento em tal lugar aqui, que a gente vai deixar você, quem sabe, até mais jovem. Ou seja, não olhei para a testa do André e falei, nossa, quanta marca de expressão, bora fazer um Botox no meu Botox Day. Chato pra caralho isso. Agora, olha o quanto eu conversei com o André, criei um nível de consciência, e aí, beleza. Ele vai comprar de mim. Então, a gente consegue equiparar isso de uma forma muito melhor aplicando. E essa é uma das técnicas que a gente tem lá, galera. A gente, se puder quebrar a objeção, sempre antes da objeção existir, a gente vai fazer isso. Então, o que que é uma regra para vocês a partir de hoje? Pega aquilo que vocês vão vender e cria uma lista de objeções. Por que que eu não compraria da Camila isso? Tudo. Por que que eu não compraria de mim mesmo? Desde a minha recepção, desde a minha recepcionista, desde dinheiro, desde qualquer outra coisa. E aí você vai criar dentro da técnica spin e de outras técnicas e da tua comunicação a quebra de objeção. Então, quando você estiver conversando com o seu cliente, vai falar para ele, se sentiu que ele falou assim, não, mas o importante é, doutor, vim para saber quanto custa, né, se forma de pagamento. Você não se preocupe. O que os nossos clientes fazem aqui é parcelar também. Não se preocupe. Então, todo mundo ali parcela. Você está participando da comunidade que também parcela. Você entendeu? Ele não pode se sentir o excluído. Porque ele não pode sentir que todo mundo vai lá e paga à vista. Esse cara. Então, quando ele fala assim, eu vim ver quanto custa, isso o senhor parcela, com essa forma de pagamento aí. Não, não se preocupe. Aqui todo mundo parcela. A gente parcela perder de vista. Vamos ver o que você precisa fazer. Então, pronto. Já fiquei mais aliviado porque eu sei que ele tem parcelamento. Cheque, cartão, boleto, a cheque a gente nem pega mais, que é tão antigo. Já quebra o gelo, já muda a ótica para você criar um senso de comunidade no seu cliente. Quando o cliente fala para você que está caro, você vai ter que entender o motivo pelo qual. Ele sempre vai te dar pequenos motivos. Então é justamente por esse motivo que você tem que comprar da gente. Chama dissonância cognitiva isso. Eu não vou brigar com ele que tá caro. Tá caro por quê? Tá caro por nada, cara. Ele tem que ver valor agregado para justificar o investimento. E tudo que você tinha que falar antes de passar o preço,
você vai. Aí, Mônica, você fica com raiva quando eles falam que tá caro. É, Mônica, não tem que fazer. Às vezes tá vindo uns leads meio desqualificado, que não tem muita noção de quanto custa. E se perguntar pra gente no meu WhatsApp, perguntou na clínica quanto custa, eu tento marcar a consulta para falar quanto custa. Perguntou de novo quanto custa, eu já passo o preço. Por que, gente, que eu já passo o preço? Porque se eu não passar o preço, marcar uma consulta e ele achar muito caro, eu perdi meu tempo, ele perdeu o dele. Se eu passar o preço e ele falar assim, pensar, caramba, cabe no meu bolso, aí eu vou marcar uma consulta. Então, às vezes ele achou que eu era muito mais caro do que eu realmente sou, e eu passei o preço e ele quis marcar a consulta, ou eu já triei ele para eu não perder tempo. Porque tem muita gente que fala assim, eu não vou passar o preço, porque na hora que ele vier aqui, eu vou encantar e vou vender. Tenta vender um Porsche para um cara que não tem um real no bolso para ver se ele vai comprar. Tem como? Você pode gerar um processo dopaminérgico absurdo pro cara, para falar que você vai parcelar. A gente não é Casas Bahia, que vai abrir uma TV de 8 mil real no nome da pessoa no crediário. Não consegue fazer isso. Então, se a pessoa falar, você manda dissonância cognitiva. É justamente por esse motivo. É, o Anderson aí, ó. Passa entre X e X reais. Que depende do caso. Você não sabe como é que você vai ter que negociar. E se o cliente falar para você assim, ó, a gente vai pensar, vou pensar. Você precisa entender que vai pensar por quê. Você pode falar, tirando o preço, o que impede você de fazer com a gente hoje? Ah, tem que conversar com meu esposo, tem que conversar com a minha esposa, vou fazer mais orçamento. Você tem que entender por que que o cliente saiu dali. Você não pode, tipo, ah, então tá bom, fica à vontade. Que fica à vontade, bicho? Vai comprar de mim sim. Pô, eu sou bom pra cacete no que eu faço. Entrego o melhor pra você aqui. Minha clínica é ótima, cria um puta de um padrão de encantamento, precisa ir embora porque você não tem dinheiro? Mas peraí, tem dinheiro por quê? Eu falo pro meu paciente, seja muito sincero comigo. Quanto você pode pagar por mês? Deixa eu ver se cabe no orçamento. Quanto você pode dar de entrada? Às vezes você falou pra ele que parcela em 12 vezes. Esse cara, se fizesse 18, ele faria. A parcela tá alta pra ele. Mas você falar pra ele, ó, faz o seguinte, então passa o valor de entrada, que é 5 mil reais de entrada, em 12 vezes no cartão, e eu vou fazer para você o resto no boleto, em 18 parcelas. Só que você vai pagar um jurinho só no boleto, tá tudo bem? Porque eu tenho que pagar pro banco, não sei o que, mas acabou. Então a pessoa não tinha 5 pau pra te dar de entrada, mas ela tem 5 pau no cartão de crédito. Aí ela vai parcelar no boleto uma diferença que também não vai pesar muito para ela somando com a do cartão. Só que você já ficou com o dinheiro da entrada. Já cobriu o gasto. E a partir dali, se ela não pagar, você processa. Mas o importante é vender. E ao finalizar a venda, a gente aumenta a generosidade, galera. Aumenta o NPS com presente surpresa. Então, o meu cliente, ele ganha um presente de acordo com quanto ele gasta na clínica. Eu tenho uma loja de decoração. Além de ser dentista, a gente tem uma loja de decoração. E aí eu tenho aromatizador, tem outras coisas lá que a gente dá. Então, gastou X reais, cara, ganhou um negócio da minha loja. Porque também, o meu dinheiro vai para minha loja, né? Então, eu faço a minha economia girar. Eu vou comprar, não dá meu dinheiro para outra pessoa. E aí eu dou um presente para essa pessoa e faço propaganda na minha loja. Aí, às vezes, meu cliente está lá na minha clínica, vai lá na minha loja. Então, vocês fazerem um presente no final do tratamento, quando finaliza, ou quando já fecha a venda, porque a gente não deve comemorar quando faz a venda. A gente deve comemorar quando entrega. Alguém comemora quando entrega aí? Manda aí para mim. Ou só quando vende? O gostoso é quando entrega, cara. Quando a pessoa vai embora, te indica. Quando vende, beleza, entrou o dinheiro, mas agora eu tenho que entregar, tenho que fazer. É a parte mais difícil. Eu morro de medo da pessoa não gostar e falar assim, dá meu dinheiro de volta. Fala, meu Deus do céu, e agora? Já gastei. Paguei o protético. A Karina, fazendo da entrega. Charles, tocando entrega. É isso aí, galera. Eliane, é quando entrega. Comemora quando entrega. E aí dá um presente massa. Dá um presente quando pagou, porque o cliente tem que sentir que levou vantagem. É isso, ó, Werner, sempre parabéns, nunca obrigado. Parabenize pela escolha e agradeça a confiança. Você não vai agradecer o seu cliente por ter escolhido você. Você vai parabenizar. Parabéns pela tua escolha de passar aqui na clínica. Muito obrigado por confiar em mim. Mas parabéns que você escolheu aqui. Olha que frase forte. Tá dando parabéns? É isso, mano. Eu dou parabéns pra todo mundo. Fez a avaliação, tá indo embora. Parabéns pela escolha da senhora em fazer a avaliação com a gente, hein? A senhora tá, olha, acima da média das pessoas que estão passando nessa cidade com os outros profissionais. Tô falando mal de todo mundo? Não, falei que ela tá acima da média. E tá tudo bem. Muito obrigado por confiar na gente. Ó, o Charleston, uma coisinha parabenizando por ter escolhido o Charleston. É isso, a gente manda parabéns. E aí você entrega o presente. Eu entrego, às vezes, presente até pro cliente que é potencial. Entrou lá, não cobra consulta. Entrou lá, fez avaliação comigo, ganhou uma escova que é coreana, que eu não sei nem a marca dessa escova. E aí ela tem partícula de ouro na cerda. Não tem, né? Mas diz que tem.
E o creme dental é de própolis. Então fala, ó, essa partícula de ouro, ela é antibacteriana. E o própolis, ele é anti-inflamatório. E aí, Edu, pago R$ 30 naquele kit. Boto na sacolinha do consultório e entrego pra pessoa. Custo de aquisição de cliente. Dei R$ 30 para ela. O próximo que entrar vai pagar o R$ 30 dela. Tá tudo certo. Tá tudo precificado. Próximo meu cliente que entrar, pagou o presente dessa daqui que eu dei de graça. E foi embora e não voltou. E se ela voltar, ela vai pagar o presente dela própria. Que vai estar precificado. Você não perde nada, no final das contas. Agora eu queria perguntar uma coisa para vocês. Qual é a história que você está se contando aí para você não vender mais? Qual a desculpa que você está dando hoje que você não vende mais? Sua clínica não é bonita? Ou porque você está com pouco cliente? Olha lá no cadastro. Quantos clientes já passaram com você? 500 clientes? 1.000 clientes? 10 anos que você é dentista? Quanto cadastro de gente você tem lá? Ó, o chat estão aqui um tizinho de higiene, vai depender do tratamento. Isso aí, cara. Por que vocês estão dando desculpa, cara, para não faturar mais? Eu não tô falando pra vocês ficarem milionários faturando. Meu Deus, nossa. Falando no sentido de prosperar, vender bem. Chegar no final do dia, dormir de noite, sabe? Tipo, os boletos do mês estão. Hoje é dia 15 e tá tudo bem. Se não vender mais nada, tá tudo pago. Eu quero que você chegue nesse ponto. Só que isso a gente só consegue se tiver processo de venda. Não é o melhor tratamento. Pode ser a melhor pessoa. Você não mostrar para os outros que você é bom pra cacete, a galera não vai vir atrás de você. Se não mostrar para os outros, você tá aberto, que você se conecta com as pessoas e que você tá interessado, interessada genuinamente nessa pessoa, ela não vai te indicar. E quando ela te indica, o custo de aquisição de cliente vai lá para baixo. Você não gastou nada. Ela foi lá e propagou você. Você está mandando mensagem, como é que você está cultivando o relacionamento com seus clientes? Você lembra do cliente pelo nome ou do cliente pelo dente? Isso acontece com a gente. A gente tá andando na rua, você olha pra cara, puta, a mulher do Central. Como é que era o nome dela mesmo? Aí pergunta, não lembro, cara. Ô, querida, como é que você tá? Tudo bem? Não, cara, tenta guardar o nome. Eu não sou bom de nome, tá tudo bem. Mas tenta guardar o nome, um pedacinho da história. Aquela do Central, o pai tava com câncer. A gente anota na ficha. Quando volta da outra vez, é isso aí, Ted. Mas tem que anotar, Ted, lá na ficha. O que você foi conversado. Tipo, o pai tá com câncer. Quando voltar da outra vez, seu pai melhorou. Porra, velho, faz isso pra você ver. Ah, mas você não faz de forma verdadeira, André? Faço, só que eu catalogo isso de uma forma que vai ficar num processo. Guarda na cabeça. Minha secretária é um raio pra guardar na cabeça. Tem coisa que eu não anoto mais. Marina, quem que é essa mulher? Aquela lá que o pai dela fez isso aqui, né? Ah, então beleza. Se você não faz, sua secretária faça. Tem alguém pra fazer. A minha irmã é gerente de pacientes. Já viu isso? Minha secretária, ela faz a parte administrativa para mim também. A gente tem uma outra auxiliar que faz as partes para a gente. Mas assim, minha irmã é gerente de paciente. A minha irmã cria o processo do paciente. Ela é aquela que chega para mim e fala assim: o que que nós vamos fazer na reabilitação dessa daqui? Aí a gente senta, eu e ela no Clinicorp, ela escreve. Primeira etapa é isso, segunda etapa é isso, terceira etapa é isso. Nananana. Essa pessoa veio da onde? Veio indicada do fulano de tal. Aí quando vai passar com a minha irmã, depois passa um pouco comigo, passa um pouco com a minha irmã. Quando vai passar com a minha irmã, ela fala assim: ah, você foi indicada do Roberto, né? A gente adora o Roberto. Pô, que legal. Ó, seu tratamento, a próxima etapa é essa, é essa. Ô, o André falou pra mim do seu pai. Falei nada, tava escrito. É isso. Quanto mais vocês personalizam, mais dinheiro vocês vão botar no seu bolso. Cara, tem sensação de que quanto mais facilita e dá as coisas para pacientes, menos valor dão. Na verdade, Carla, assim, não tem que facilitar no sentido de só tempo. Tipo, eu quero para segunda-feira tal hora. Você nunca vai ter. Você vai falar assim, ó, eu tenho para terça e para quinta nessa hora. Talvez eu tenha na segunda, por mais que a segunda esteja vazia, não tem ninguém. Nunca tem o horário que o cara quer. Aí no outro dia você manda mensagem para ele: vagou o horário tal data. Aí ele entrou lá, você entregou para ele um presente que seja, mesmo ele sem pagar a consulta e foi embora, você foi a única pessoa que deu um presente para ele na primeira consulta. Então tá agregando, de certa forma, ele vai entender que tá agregando valor. Fala, mas como é que ela me deu isso aqui? Aqui é muito que eu fecho, será que ela é tão cara assim? Eu sei que vai dar um ar de desconfiança, porque tem gente que é desconfiada. Só que vai ter gente que vai ficar encantado. Então, o desconfiado, tá tudo bem, vai embora. Mas o encantado é diferente. Quem começa a me seguir no Instagram, vocês sabem disso. Começou a me seguir no Instagram, que é perfil de cliente. Agora eu fazia no meu pessoal, agora eu faço só no da clínica. Mas no meu pessoal, eu mando mensagem, continuo mandando mensagem para quem segue. Só que eu mando áudio, eu mando texto. Mas no da clínica agora, é assim, começou a me seguir, eu vou lá no direct da pessoa,
Camila, tudo bem? Vi que você começou a me seguir por esses dias, seja muito bem-vinda. Se eu puder colaborar com você de alguma forma, se tiver alguma dúvida em reabilitação oral ou algo que eu possa te ajudar, você pode contar comigo. Uma excelente semana para você. Começou a Uhum. seguir o André, começou a seguir o Anderson, começou a seguir a Rose. Quem foi o único dentista naquela região que mandou para ele uma mensagem de vídeo? O André. O Uhum. André criou uma relação maior, não oferecia para passar na clínica, não oferecia para fazer nada. E quanto eu Quem se gastei? relaciona melhor vende mais. Quem se relaciona melhor vende mais. Quanto E tempo eu essa gastei questão, para me relacionar? e essa questão que ela falou, aí é interessante também, só a gente pontuar, que quando eu faço uma pergunta, eu sempre dou a oportunidade da pessoa falar sim ou não. Por exemplo, você quer café? Sim ou não? Então, se você fala, eu tenho na quinta e tenho na sexta-feira, meio-dia, o que você prefere? Ou seja, você já está dando duas opções e falando, o que você prefere? Você Ou quer seja, café ou você quer chá? você quer café, sim ou não? Agora, se eu falar assim, ó, você quer café com açúcar ou sem? O que que você prefere? O café você já tem, você só quer com açúcar ou sem, entendeu? Então, é de fato, isso que você falou, ó, faz um pouco de sentido, mas a gente tem que não ser bonzinho, mas dar ali uma cartada para ver se o lead ele vai tomar uma decisão ou não. É sempre importante que a gente saiba o final do objetivo do lead. Se o final dele é uma objeção, é o preço. Dá para trabalhar em cima do preço. Aí Se o você final. fala, você prefere 10% de desconto à vista ou pagar parcelado em 12 vezes? Não perguntei se ele vai fechar, se ele quer fechar ou não. Você prefere, é isso aí, ó, você prefere desconto à vista ou você prefere parcelamento maior? Aí a pessoa já vai dar o drive dela para você. Fala, cara, eu prefiro parcelar em mais vezes. Então, beleza, vou achar um caminho, né, Anderson, para parcelar para ela. Uhum. Se a pessoa fala assim, eu vou pensar, é uma outra objeção. Então, nunca finalizar um atendimento sem saber o final do lead. Por exemplo, se o lead chegar em você, André, e falar assim, ó, André, eu não vou fazer o tratamento porque eu tive um problema de saúde familiar e vou conseguir ver isso só a partir do próximo semestre. A gente tem que respeitar, porque a gente soube o objetivo final e é uma objeção que não tem como quebrar. Por exemplo, a minha esposa, tá? Um exemplo, tá, gente? Minha esposa tá com câncer, eu vou poder fazer isso agora. Cara, o que você vai fazer? Que follow-up com esse lead? Não tem como fazer Vai falar follow-up. para ele, ah, não vamos ligar para mixaria, cara, vamos começar a fazer. Não tem como fazer. Exato. Então, quando o objetivo final da venda, o objetivo final da venda, ele é uma objeção e tem como ser contornado ou quebrada, a gente vai fazer. Tá caro, vou pensar. Você vai pensar? Me fala uma coisa, quem vai tomar essa decisão junto com você? É a sua esposa? Posso fazer um convite? Posso chamar vocês dois aqui na clínica para mim poder explicar para ela? Senão A você vai gravar um maioria das vídeo. pessoas toma decisão com a esposa. Senão você vai ter que gravar um vídeo daquele tratamento explicando e mandar no WhatsApp dela. Porque você precisa ajudar ela a justificar para o marido a compra. Porque o marido não viu o valor agregado para justificar o investimento, você entendeu? Às vezes o marido está comparando os 10 mil reais com uma moto. Está comparando os 10 mil reais com uma viagem. Porque ele não viu que a importância que é aquilo para a esposa dele. Ele não estava lá junto. E, Então, se você conseguir fazer de certa forma isso, mostrar um pedacinho do que tem ali, para ela poder levar no WhatsApp dela e mostrar para o marido dela na casa, você já ajuda muito. e assim, às vezes vocês pegam um processo de venda de um protocolo e vocês ficam falando ali por 30, 40 minutos. Uma baita de uma explicação. Aí chega no final, a pessoa fala assim: vou pensar, vou falar com a minha esposa. Essa pessoa não vai conseguir transmitir tudo que você falou ali dentro da consulta. A hora que ela chegar lá, ela fala assim: ah, ficou X mil, ele falou que é assim, tem esse ponto positivo, tem esse negativo, e é isso. Então, o que que você pode falar? Você fala assim: ó, esse papel de poder explicar sobre todo o protocolo é meu. Para que você não tenha esse trabalho de explicar para ele tudo que eu te passei aqui, eu posso fazer isso? Você poderia trazer ele aqui ou a gente marcar uma reunião para que eu possa explicar? Eu sinto que esse trabalho é meu, eu te passei tanta informação. Então, para que você não faça esse trabalho de passar tudo que eu te passei, ou às vezes você vai até passar de uma forma que foi diferente do que a gente passou aqui, eu posso fazer isso por você? Você me dá essa abertura para que eu possa explicar isso para ele? Então, chegou numa objeção, é de preço, é de vou pensar, ou outras objeções, vai doer, enfim, tenta contornar. Chegou no objetivo final do lead e não tem como fazer um processo de follow-up, deixa anotado. A gente sempre fala de follow-up infinito, né?
mas a gente tem que tomar um certo tipo de cuidado com isso, porque eu já tive situações de algumas pessoas falar assim, ó, eu quero que você bloqueie o meu número porque eu não quero receber mais ligação sua. Se eu receber ligação sua, eu vou acionar De meu advogado. processar. É. Entendeu? Aí tudo Então, bem, a gente vai lá e bloqueia. Tá tudo é bem, não vou achar só problema. fazer a pergunta antes, identificar o mais rápido possível qual é a objeção final. Aí imagina que o cara falou lá, tipo assim, cara, minha esposa tá doente. Daqui esse próximo semestre. Sabe o que que nós vamos mandar no próximo semestre pra ele? Ricardo, tudo bem? Sua esposa melhorou? Deu tudo certo? Só isso. Deixa anotado. Daqui 6 meses vai entrar em contato. Porque o Quem se Ricardo relaciona foi embora por melhor, causa da doença? relaciona. Vamos voltar na doença. Eu vou voltar na parte do funil do relacionamento e não na parte do funil da venda. Então a gente volta na parte do relacionamento com esse cliente. Aí que tá o segredo para a gente poder conseguir vender mais. E o mais importante de tudo, gente, é o seguinte: é não esquecer o cliente. Então eu vendi para ele hoje. Mais importante do que isso é eu manter relacionamento com ele por mais tempo. É fazer ele comprar de mim de novo depois. E o segredo é relacionar. Não tem milagre, gente, para venda. Não tem milagre para venda. Não tem outra coisa que eu vou falar para vocês. Vou dar um gatilho, vou dar uma ideinha, vou dar. Não tem. Quanto melhor você se relacionar com seus clientes, quanto mais você lembrar deles, quanto mais você lembrar do nome, quanto mais mensagem você mandar só de relacionamento, eu não tô vendendo, só tô te trazendo relacionamento. Mais você vai André, vender. compartilha a mensagem que você comentou, acho que foi até no último encontro agora dessa semana mesmo com os mentorados, sobre a história, como tem alunos do 7C hoje, né, aqui, a história do que tá 100% ligado ao que você tá falando da compra lá do carro, o cara foi comprar um carro e depois foi comprar o Ômega, sobre essa questão do relacionamento. Independente da situação, o vendedor tem que se manter presente. Exatamente. Eu levo agora, virou a cultura da minha empresa, graças a essa história que eu ouvi. A história é o seguinte: o cara era vendedor da Chevrolet, e aí o Ricardo Dutra comprou um Vectra. E aí comprou um Vectra completinho e tal, mas não tinha banco de couro e não tinha outras coisas. E comprou um Vectra e foi embora, cara. Deu 2 meses, o vendedor ligou pra ele e falou: Ricardo, tudo bem? Como é que você tá aí, cara? Tá feliz com o carro? Aí o Ricardo, pô, tô super feliz, obrigado. Isso na década de 90. Aí deu 6 meses o vendedor. Ricardo, como é que você tá? Tudo bem? Cara, venceu a revisão do teu carro. Você não quer vir fazer a revisão aqui com a gente? Claro, vou fazer. Foi lá, fez a revisão. Deu mais 3 meses. Ricardo, tudo jóia? Cara, deu um recall no cinto de segurança. Você não vai ter custo nenhum. Você dá uma passadinha aqui pra gente acertar isso aqui pra você. Seu carro vai ficar aqui uns 40 minutos só, a gente troca o cinto, tá tudo certo. Beleza. Aí era aniversário do Ricardo. Ricardo, tudo bem? Tô te ligando para te parabenizar. Hoje é seu aniversário, cara. Eu espero que você esteja muito feliz, feliz com o carro aí. Vai curtir, pega sua esposa, vai viajar, vai passear. Dezembro. Ricardo, tudo jóia? Como é que você tá, meu amigo? Bem também por aqui. Tô te desejando um feliz Natal e um próspero ano novo, meu amigo. Um ano de 90 e tantos, cheio de realizações. Deus te abençoe. No outro ano, o que começou a acontecer? Secretária eletrônica. Ricardo, tudo bem? Ligava, não atendia. Ricardo, tudo bem? Ó, aqui é o fulano de tal da loja. Cara, queria saber se tá tudo bem. Ó, a gente tá próximo de vencer a revisão. Queria dizer para você, para a gente poder marcar e tal. Ricardo, tudo bem? Ó, passou o tempo da revisão, tá próximo de perder o tempo de garantia. Mas eu queria saber se tá tudo em ordem com você, se já vendeu o carro, se tem um carro ainda. Aniversário do Ricardo. Ricardo, tudo bem? Aqui é o fulano de tal, tô te ligando para dar parabéns, para te desejar. Passou Natal. Ricardo, Feliz Natal, tudo na caixa eletrônica, na secretária eletrônica. No outro ano, cara, de novo, Ricardo, tudo bem? Ó, já perdeu a garantia do carro, mas eu queria dizer para você que é um prazer receber você aqui. Eu sei que você é um cara cuidadoso. Deu 2 meses. Ricardo, seguinte, tô te ligando, cara, que quando você comprou o Vectra de mim, você me falou que você queria um carro que fosse 3.0, que tivesse teto solar, que tivesse bancos em couro e foi lançado o Ômega. Você vai pirar no Ômega. E é na cor que você gostaria, que é preto. Cara, eu tô te esperando aqui. Deu mais ou menos, sei lá, umas 2, 3 semanas, apareceu um casal de senhores na loja. E aí ele falou assim: Ah, tudo bem, quem é o senhor? Eu falei: Ah, eu sou o Paulo, Paulo Dutra. Ele falou: Cara, acho que eu tenho um cliente meu chamado Ricardo. É, sim, é meu filho. Como é que o Ricardo tá? Ele falou: O Ricardo morreu. Vai fazer 2 anos. Mas você foi a única pessoa que mandou mensagem pro Ricardo, independente do que você tinha feito. E você só ofereceu pro Ricardo o carro que ele te pediu 2 anos depois. Você não ofereceu outro carro durante tudo isso. Então eu vim comprar o carro que meu filho tinha sonho. Qual que é o Ômega que meu filho queria? E comprou o Ômega.
Tô falando isso pra vocês porque, gente, é relacionamento. É só isso. Não tem segredo pra vender mais. Não tem segredo pra nada, cara. Quanto melhor você se relaciona, os meus clientes é. Agora as meninas é assim. Ricardo, tudo bem? O Ricardo é o meu perfil de cliente. Ricardo, como é que você tá? Não tem outro milagre para se fazer. Você vai vender muito mais por conta disso. Quando você souber pelo nome, quando você mandar mensagem de relacionamento, e não uma mensagem tipo só: Oi, tudo bem? Vai ser um prazer receber você aqui. Nós da clínica te desejamos uma feliz Páscoa. Foda-se a Páscoa. A pessoa não quer saber. Mensagem de Páscoa nem abre. Ela quer saber se é dia das mães. Quem que é a filha dela? Ah, é a mãe é a Maria, a filha é a Roberta. Maria, tudo bem? Espero que você tenha um excelente dia com a Roberta no Dia das Mães. Esse é o desejo da nossa clínica para você. Personaliza. Você precisa de alguém para fazer isso. É só personalizar. É dia dos pais, o cara, o filho dele chama Lorenzo. Espero que você pegue o Lorenzo e passeie com o Lorenzo. Se pedir para mandar um áudio, eu cato o áudio e falo, André, fala pro Ricardo passear com o Lorenzo, que é dia dos pais. Fala, Ricardo, como é que você tá? Tudo bem? Pega o capeta do seu filho, do Lorenzo, e vai curtir o dia dos pais, cara, em algum lugar. Que ele tá arteiro ainda, tá pisando nas coisas aqui do consultório, mas que não pise mais. Eduque seu filho pra você voltar aqui daqui 6 meses, tá bom? Um beijo. Pronto. Cara, imagina ele pegar esse áudio e mostrar, ó, meu dentista, que louco. Mas é meu dentista. Eu passo lá. E a hora que vier a referência é quem é, vou aí no André. Porque o André tem relacionamento comigo. Quem se relaciona melhor, vende mais. Não tem milagre. Tem alguma dúvida aí, galera? Que tá ficando tarde aí, vocês vão querer dormir daqui a pouco. Ah, taxa de conversão? Seguinte, Carla. Uma coisa é taxa de comparecimento e a outra é taxa de conversão. Então, vamos imaginar que você teve 10 pessoas interessadas, então seja Google, seja Instagram, seja por onde veio, são 10 pessoas interessadas. Das 10 pessoas interessadas que a tua secretária conversou, 8 agendaram a consulta. Então, você tá com uma taxa ainda de agendamento de 8. Das 8 que vieram, você tem uma taxa de comparecimento, que seriam, por exemplo, 4. Dos 4 comparecimentos, você tem uma taxa de 2 pessoas que fecharam. Então, a sua taxa de conversão está baseada nessas 2 pessoas em relação às 10 que entraram em contato. Então, você tem uma taxa de conversão de 20%. Agora, se você falar assim, nossa, eu tenho uma taxa de conversão em relação às pessoas que compareceram, ela é 50%, porque compareceu 4, entendeu? Então, a minha taxa de conversão agora, ela é de 50%. Então a gente sempre vai conversar com a nossa secretária, conversar com o nosso CRM, CRC, a gente vai conversar com a galera no sentido de que, cara, qual é a nossa taxa de comparecimento? Eu quero botar os negros sentados na cadeira. É isso. Então, entrar em contato, pode entrar em contato muita gente. Só que aí, dentro do nosso método, é o quê? É qualificar o cliente já no WhatsApp para você não perder tempo. Que a última coisa que a gente quer é que você encha a sua clínica de avaliação com gente desqualificada. É só isso. Quanto mais gente qualificada para comprar o seu produto ou o seu serviço, vai ser melhor. E para qualificar, você começa conversando e criando relacionamento no WhatsApp. Aí que tá o segredo. Conversando da onde é, quem indicou, como achou, onde mora, como é que vai vir, fala um pouco da clínica, manda um PDF para essas pessoas do portfólio do que a clínica tem. Aí o perfil do portfólio já é um perfil mais fino, é um perfil mais descontraído. Então a pessoa já vai ter uma ideia mais ou menos. Deixa eu ver aqui. Vamos ter que passar o preço no WhatsApp? Se precisar, só passar uma estimativa de orçamento no WhatsApp, tá tudo bem, porque se a pessoa pergunta o preço é um impeditivo para ela fechar com você. Ou pode ser que ela pense assim: nossa, nem é tão caro quanto eu imaginava. Então, quanto custa o implante? A gente já vai mandar isso: quanto custa o implante? Fala, olha, a gente precisa te avaliar, vai precisar de alguns exames. Não, só queria saber o preço mesmo. Só queria saber o preço mesmo. Então, ela não vai vir marcar, e se ela vier para consulta, às vezes ela nem tem dinheiro. Vou te dar uma estimativa: pode ficar de 1.000 a 3.000 reais, mas vai depender do seu caso. Você não quer marcar uma avaliação sem compromisso aqui com a doutora? Vai ser um prazer receber você aqui. Ó, inclusive a doutora tá aqui, vai te mandar um áudio. Aí pega o seu telefone, pega o cesto e fala assim: Oi, tudo bem, André? Olha, infelizmente a gente não consegue te passar o preço por aqui, mas vem aqui sem compromisso. Vai ser um prazer receber você aqui. Pronto. Então já começou a criar relacionamento com essa pessoa e já passou o preço. E aí, se ele pensar, pô, tá, se ficar 1.000, tá ótimo. Se ficar 3.000, eu tenho pra pagar. Eu vou marcar consulta com ela. Aí ele acaba. E aí, nisso, olha que próximo passo que eu ainda não faço, mas eu vou fazer na minha clínica. A gente vai criar um canal. A gente já tem
Um canal, a gente vai abrir um canal da clínica no YouTube e a gente vai gravar todos os vídeos explicativos. O que que é implante? O que que é prótese fixa? O que que é prótese cerâmica? O que que é prótese de resina? O que tudo que tem no consultório. Um vídeo para cada coisa. E aí a gente, cara, só pediu o preço de prótese, não vai voltar mais, tá tudo bem. Toma o link do YouTube para você. Propaga eu para outras pessoas, por gentileza, porque você achou caro. Porque o cara que acha caro, ele vai contar para um monte de gente. Imagina, o cara tá querendo extorquir, cobrou 3 pau o implante. O cara tem até canal no YouTube, olha aqui, ó. Aí ele mostra para um cara que às vezes tem dinheiro. Ou o nosso próprio cliente fez a avaliação com a gente, fala assim, ó, esses são os procedimentos que você vai fazer. Porque eu preciso ajudar ele a justificar para o marido, para a esposa, para outras pessoas, para poder mostrar. Então eu mando os links com os vídeos. Às vezes pode ser vídeo que a gente tenha no nosso próprio Instagram, para ele propagar nosso Instagram para outras pessoas. Então essa é a próxima etapa do que a gente vai fazer a partir de agora. Hoff tem bastante barreira porque vocês pegam. Hoff sempre vai ter. Você vai pegar biomédico, você vai pegar esteticista lá, vai pegar a pessoa da farmácia. Ô, Ricardo, os implantes caíram muito o valor. É por causa das clínicas populares, né, Ricardo? Mas quem quer fazer implante mesmo para valer unitário, essa galera paga caro mesmo. Eles têm que ver valor. Viu valor para justificar o investimento, vai. Tá super tranquilo. Hoje, o implante convencional no meu consultório sai na média, o implante coroa e pilar sai na média de 4,5 pau. Um pau e meio o implante, 2,5 pau a coroa e R$ 500 o pilar. Então, ó, do 4,5 pau a gente cobrava Straumann antigamente. Nem é Straumann. Nacional, não é o dente. Se quiser instalar um implante ainda, nem, que daí tá na mesma coisa, mas eu instalo os implantes da Pleno. Aí o cara só paga a diferença do implante, se tiver no valor. Não cobro nada a mais para poder fazer. Aí ele entende. Eu falo para ele, ó, seguinte, você vai pagar, sei lá, R$ 300 a mais aqui, é o que eu vou gastar, e você instala outro. Não tem igual era antigamente, o nacional custa 1.000 e o outro custa 3.000. Não. Eu cobro esse valor que está precificado no meu serviço. E o que você quiser colocar a mais aí, tá tranquilo. E a galera fecha. Facilita. Vale muito mais a pena você cobrar 4,5 pau em 18 vezes do que 3.000 em 6 vezes. No médio e longo prazo vale a pena. Então a gente parcela mais para o cliente. Só que em vez de, por exemplo, a gente cobrar de vocês ali hoje R$ 997 o curso, e parcelar isso em menos vezes, porque eu vou ter uma margem menor, eu boto os juros para a empresa e a gente faz em 12 vezes de R$ 97. Você paga um pouquinho a mais, só que você paga R$ 97 por mês. Nosso cliente é a mesma coisa. Então, em vez de cobrar 3.000 implante, eu vou falar pro cara, ó, você vai pagar para mim 8 parcelas de R$ 500. Deu 4.000. Só que eu dividi em 8 vezes. Se parcela 18 no boleto, só se o cara der mais de 50% de entrada. Caso contrário, no máximo é em 12. 18 vezes no boleto é mais de 50, 60% de entrada. E o saldo parcela até em 18 no boleto. É aquele cara que chegou para mim achando que meu protocolo custava 13 e ele viu que meu protocolo custa 19. Aí, entendeu? Ele fez um monte de gente. Orçamento. Todo mundo custa 13. Aí ele chegou lá, ele viu que o meu custava 19. E ele ficou com uma puta vontade de fazer, porque eu gerei desejo pra caramba. Só que pra eu facilitar a vida dele, eu falo assim, irmão, relaxa. Dos 19 que tem aqui, você vai me dar 10.000 de entrada ou 9.000 de entrada, e os outros R$ 10.000 aqui eu parcelo pra você em 18 vezes. R$ 10.000 em 18 vezes, sei lá, dá R$ 700 por mês. Aí, beleza. Aí ele catou os 9 que ele tinha quase para pagar à vista, o cara de 13 deu para mim e ainda vai me dar 18 parcelas. Os 9 eu já peguei dele, gastei com tudo. Paguei o laboratório, já paguei o implante, ainda sobrou dinheiro, vocês sabem disso. E aí a conta fecha. Ó, R$ 555. Então cabe no orçamento dele. Facilitar a vida do cliente. Vocês estão ali para ajudar. Lembra disso o tempo todo. Tô aqui para ajudar o cara a comprar de mim. Tô te ajudando a comprar de mim. É isso. Só não compra de mim se você não quiser. Mas eu vou achar um caminho. Se não tiver dinheiro, ou não quer comprar, ou realmente não tem dinheiro, mas se tem um pouquinho de dinheiro e tem uma capacidade de pagamento, tem o nome limpo, não tem como. Não vai pegar a pessoa que está com o nome mais estourado e vai meter 18 parcelas no boleto para ela. Não tem condição. Ela não vai pagar você também. Mas tem um nominho limpo, bonitinho, ixi, pode ficar tranquilo. O nome ainda vale bastante hoje em dia. Contrato, faz tudo bonitinho. Certo? Galera, se tiverem mais alguma dúvida, mandem. Se tiver mais dúvida, pode mandar no direct. Muito obrigado por ficarem aqui até agora. Eu quero parabenizar vocês que ficaram aqui até agora. E se tiverem qualquer dúvida, mandem pra gente. E quando vocês quiserem vender mais e adquirir mais conhecimento, pessoal do 7C,
Fica à vontade para adquirir o curso. Thaís tem link, tem tudo certinho.